Oi, galera, tudo bem? Tá começando mais um episódio do Petcast. É o nosso podcast do Pet, onde a gente traz alguns convidados que a gente entende que vai ser uma conversa gostosa e que vai agregar aí pessoalmente e também profissionalmente pra cada um de vocês. Eu sou a Lívia, eu tô no 4º ano e nessa conversa vai estar a Viti. Oi, Viti. Oi. E a Marina. Oi. Lembrando que esse espaço aqui é um espaço plural, onde cada um vai ter a sua opinião própria e não vai dizer respeito à opinião do grupo Pet em si. Pode soltar a vinheta. Está no ar mais um Petcast. No episódio de hoje, a gente vai ter um convidado externo, não é do meio acadêmico da nossa FAO, que a gente conhece, não é professor. Vai ser o primeiro que vai extrapolar bastante esse universo acadêmico que a gente tem trazido nos outros episódios. Ele é um arquiteto formado na Unesp, é mestre em multimeios pela Unicamp, cursou a oficina Roteiro de Cinema na Escola Internacional de Cinema e TV de São Antônio de los Baños, em Cuba, em 2005, e hoje em dia ele é sócio do laboratório Cisco desde 2006 e atua como diretor, produtor e roteirista. Com a gente tá o Hidalgo Romero. Oi, Hidalgo, tudo bem? Tudo bom, meninas? A gente tá muito feliz de ter você aqui, acho que vai ser uma conversa muito gostosa. Vai ser uma conversa que a gente pretende, né, tirar algumas dúvidas pessoais e dúvidas que foram faladas pra gente sobre cenografia, principalmente, né, essa grande área, assim, pra você explicar um pouquinho como você entrou nessa, exatamente o que faz, enfim. A conversa vai seguir esse meio, essa linha. Tá bem. Tá bom? Bom. E Obrigado pelo convite. A gente tá muito feliz mesmo, porque é uma coisa diferente pra gente também, né, como eu falei, é o primeiro externo mesmo no podcast, então é novidade. Para começar toda essa conversa, como que você se interessou em cenografia ou essa grande área, né, da cenografia? Tipo, se na Unesp já teve aula sobre isso, ou o que levou você a ter esse interesse? Boa tarde para vocês, muito obrigado pelo convite, espero que eu possa contribuir com a pesquisa e com o podcast de vocês. Eu queria dizer primeiro que fiquei contente de ter recebido esse convite. No entanto, eu acho que vocês têm que, se vocês já não pensam e devem pensar, vocês devem pensar também em convidar mulheres, pessoas afrodescendentes, indígenas, pessoas trans ou da comunidade LGBTQI+. No caso, eu sou um homem branco, cis, né? Então eu já tenho tantos privilégios nessa vida que ser convidado para um podcast é mais um. Mas agradeço de qualquer maneira e se eu puder contribuir de alguma forma, eu vou tentar. Bom, eu não faço exatamente cenografia, né? Eu sou documentarista, eu faço filmes documentários, já faz 18 anos que eu trabalho com isso, mas eu vou contar um pouco dessa trajetória rapidamente para vocês terem também. Então, quando eu era adolescente, eu gostava muito de desenhar e gostava muito da cidade, assim, não exatamente da cidade, que eu morava aqui em Barão Geraldo, eu sou daqui de Campinas e Barão Geraldo. Barão Geraldo não é exatamente uma cidadona, né? Assim, no sentido urbano do termo, né? Mas eu gostava muito, sempre gostei muito de caminhar a pé e olhar como as ruas, avenidas, casas, e gostava também muito de escrever. Tinha essas duas coisas que eu gostava muito de fazer. E daí, quando eu prestei vestibular, com 17 anos, eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer. Então, eu prestei arquitetura e urbanismo, prestei jornalismo, prestei publicidade e prestei engenharia civil. Pra vocês verem como eu tava seguro daquilo que eu queria. Na verdade, vivi um problema que é muito comum, eu acho que é comum em vários jovens, que é de não ter uma orientação mais ampla, assim, sobre que escolhas fazer e tal. E, além disso, eu entrei muito jovem na universidade. Eu tinha 17 anos quando eu entrei na universidade. Não acho que é possível alguém de 17 anos ter muita clareza sobre o que quer fazer. Mas aí eu passei em arquitetura e urbanismo na Unesp. O campus era em Bauru. Eu saí de casa, o que pra mim foi muito bom. E o curso, eu considero um bom curso. Eu gostei de ter feito um curso bonito, que tem história da arte, história da arquitetura. Tinha um trabalho na época que eu fiz chamado Trabalho Projetual Integrado, TPI, que era, começava da escala da cidade, a escala humana, a gente fazia intervenção em praça, e depois ia ampliando essa escala até
é você fazer um planejamento urbano mesmo. E desde muito, muito cedo, sei lá, no primeiro mês de faculdade, eu já entendi que eu não ia ser arquiteto. Primeiro porque eu não tinha talento para ficar desenhando casas e tal. E segundo porque, na época, ainda jovem, eu tinha... não sei, as questões sociais sempre me chamaram muito a atenção. Eu nasci numa família de classe média, em Barão Geraldo. Meu pai era professor da Unicamp, de física. Minha mãe era uma produtora cultural. Então, eu não passei dificuldade nenhuma na minha vida em nenhum momento. Mas, assim, entendi que a arquitetura era uma ciência que serve ao mundo, né? Serve a todos, né? Ela é útil a qualquer situação, em qualquer contexto. Mas no Brasil, dado a nossa distribuição de renda e tal, eu ia ficar trabalhando pra gente que tinha grana. E projetando casa pra gente que tinha grana, e eu não tava afim de passar horas discutindo qual era o piso que eu ia pôr, ou qual a cor da parede. Enfim. Por outro lado, o urbanismo me pareceu sempre muito mais interessante. Pensar a relação do homem com o espaço, uma perspectiva mais ampla. Gostava mais, achava mais interessante e achava um pouco mais útil para a vida na Terra. Então eu falei, bom, beleza, não vou ser arquiteto, mas vou ser urbanista. Daí no primeiro ano de faculdade eu conheci um grupo de teatro, que era o grupo de teatro universitário da USP, que tinha um campus da USP lá em Bauru também, que era fono e medicina, uma coisa assim. Eles tinham um grupo de teatro e daí eu entrei para esse grupo de teatro com 17, 18 anos e atuei como ator, coisa que absolutamente não levo o menor jeito, não tenho o menor talento. E nunca tive. Nem naquela época. E comecei a pensar em cenografia mesmo, em cenário para teatro. E comecei a descobrir que vários arquitetos eram cenógrafos, ou melhor, vários cenógrafos eram arquitetos. Daí, na verdade, o que eu levo da arquitetura e desse momento da minha vida, é que, assim, a nossa formação, ela supostamente é uma formação que pensa a espacialidade do mundo, né? E da relação dos espaços com as pessoas. E foi, acho que só isso que ficou mesmo. Porque, no fundo, depois que eu me formei, eu trabalhei, 3 meses, fiz estágio 3 meses num escritório de bioconstrução, não sei o quê. E já saí da área e nunca mais voltei. E isso já faz 20 anos. E não pretendo voltar. Mas como que você saiu da área mesmo? Olha, eu fui trabalhar no escritório, assim que eu me formei, fui trabalhar no escritório de bioconstrução aqui em Campinas, de um arquiteto que é chamado Eduardo Salmar, trabalhava com solo cimento. Ele estava trabalhando na construção da Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, em Guararema. E eles tinham uma proposta de fazer bioconstrução com técnica do solo cimento. E daí o MST, com a sua genialidade de formação, propôs o seguinte desenho. Eles tinham brigadas, que era um grupo de 40 trabalhadores de lugares diversos do país, que vinham para a Escola Nacional Florestan Fernandes e ficavam, não lembro agora se eram 2 ou 3 meses. Então eles tinham um período de formação em paralelo à construção. Então o escritório que eu trabalhava, chamado Salmar Arquitetura, tinha esse trabalho duplo, né, de fazer um trabalho de formação em solo cimento e a construção da escola em si. E na verdade, eu nunca fui muito bom e nunca me interessei muito por projeto arquitetônico, mas eu gosto pra caralho e sempre gostei de meter a mão na massa mesmo, de fazer coisas com as mãos, assim. Eu trabalho com madeira, com terra, com pedra, com barro. Isso eu acho que eu tenho um pouco mais de talento. Então era muito prático, assim, porque você pegava a terra do lugar, fazia uma análise bem empírica se ela era argilosa ou básica ou ácida, né? E daí você corrigia o pH dessa terra e fazia uns estudos de você curava ela com água e via se ela rachava, enfim. Era muito legal. E eu, naturalmente, fui me aproximando mais da formação. Então eu tinha uma cartilha, que não fui eu que preparei, foi esse arquiteto, que chegava para esses trabalhadores e ensinava. Então o primeiro passo vamos pegar a terra, porque a viagem do solo cimento é que você constrói com a terra do lugar. Então você faz o poço e com a terra do poço você constrói a maior parte daquilo, a depender do tamanho da obra, né? E daí saquei uma coisa muito louca, óbvio, né? Um número significativo dos trabalhadores eram analfabetos. E era assim, era em Guararema. Em Guararema. A Escola Nacional Florestan Fernandes fica em Guararema. E o esquema de trabalho era, eu ia para lá no domingo à noite, tinha um alojamento, ia dormir junto com os trabalhadores, passava a semana lá e voltava na sexta-feira à noite para Campinas. Então eu morava lá. E daí, assim, tinha as dinâmicas de horta, as dinâmicas de formação do MST, do trabalho que eu realizava, mas eu ficava lá. E daí falei, puta mas essa galera analfabeta, e minha ideia é ensinar elas a trabalhar, eu não tinha pretensão de alfabetizá-los, não era isso. Mas eu falei, eu tô aqui todo dia à noite, vou tentar ajudar a ensinar esses caras a ler, né? E foi a primeira vez que eu tive contato com o Paulo Freire, com o método de alfabetização do Paulo Freire. Não sou especialista, nunca estudei. Mas aí nesse movimento que eu fiz lá na Escola Nacional Florestan Fernandes, e diga-se de passagem, muito encantado e apaixonado com o MST, com a forma com que eles trabalhavam a formação, a horizontal. Imagina, tudo aquilo que eu odiava no meu curso de arquitetura, que era ficar pensando se o piso ia ser X ou Y. Eu tinha uns peão, uma galera que cresceu na roça, uma galera bruta, com a mão dura, e que estava
eles estavam ávidos para aprenderem como é que fazia aquilo. Imagina, eu falei, nossa, muito mais legal, né? Muito mais legal. E daí eu fiquei nessa um tempo. Eu trabalhei 8 meses nessa escola, na construção dessa escola. Daí houve um problema, um desentendimento entre o arquiteto e o MST, não lembro muito bem direito o que aconteceu. Foi muito frustrante para mim, no fundo, mas enfim, não lembro dessa história direito. Assim, eu era um cargo muito pique estagiário, né? Então não apitava nada e não falava nada. Enfim, saímos de lá. E daí tinha um cara chamado Alípio Freire, faleceu de Covid agora, um jornalista, um dos fundadores do PT e que é muito ligado ao MST. Eu conheci ele nesse contexto. Nem lembro exatamente do momento, assim, mas ele estava na Escola Nacional, ele ia lá muito, conheci ele aí. E daí o que aconteceu? Esse cara, ele é jornalista, escritor, e ele era muito amigo de um documentarista que mora aqui em Campinas hoje, chamado Renato Tapajós. Eles são eles são contemporâneos, da década de 40, assim, nascimento. Eles são muito amigos, né, ele faleceu. E o Tapajós foi convidado pelo PT de Campinas, na época, para fazer a campanha do Toninho. O Toninho, vocês sabem. Sim. Arquiteto, campineiro, que mora na Tulha, que restaurou a Tulha, uma das fazendas aqui do São Quirino, não sei. E um cara que tinha uma visão urbanista muito pra frentex. Assim. O Renato Tapajós foi convidado para fazer a campanha do Toninho aqui em Campinas. Renato Tapajós convidou o meu atual sócio, meu grande amigo desde a infância, o Júlio, para fazer a produção da campanha. Era uma campanha sem grana nenhuma. E o Júlio falou, puta, você não quer trabalhar comigo e a gente divide o nosso salário? Mas eu preciso de ajuda, eu nunca fiz isso e tal. Então eu fui junto com o Júlio produzir a campanha do Toninho. E daí o Alípio Freire estava na coordenação da campanha. E trabalhamos juntos, elegemos o Toninho. E quando acabou a campanha, o governo que foi eleito convidou o Alípio para trabalhar no projeto do orçamento participativo. Não sei se vocês conhecem esse projeto do orçamento participativo. É um projeto do PT, que começou em Porto Alegre, mas que basicamente tem um percentual da grana de investimento da cidade, que quem decide sobre como utilizar esse dinheiro é a população organizada num conselho. Ou seja, você tem que mobilizar a população, fazer um conselho, e esse conselho ia deliberar sobre 4% do investimento dos recursos da cidade de Campinas. Para isso, montou-se uma estrutura grande. E o Alípio me convidou para trabalhar na prefeitura com ele, nesse projeto. E daí eu fiquei 4 anos trabalhando com comunicação, que não era nada a ver com a minha formação. Mas foi ótimo, porque eu aprendi um monte, foi maravilhoso, um projeto lindo e maravilhoso. E daí, na minha formação, e como eu saí da arquitetura em definitivo, teve um negócio chamado Rádio Muda. Já ouviram falar da Rádio Muda? Não. Pois é, a Unicamp tem uma caixa d'água, tem várias, mas tem uma em especial que fica no ciclo básico. Essa caixa d'água foi apelidada de Pau do Zefa. Zefa é o apelido do Zeferino Vaz, um dos fundadores da Unicamp. E o Pau do Zefa por razões óbvias. E dentro desse Pau do Zefa, que é uma caixa d'água de 50, 70 metros, na base dela funcionava uma rádio, que, enfim, essa história é uma história longa, eu também não conheço toda ela, não vou nem entrar nesse debate. Mas era uma rádio que não era uma rádio universitária, ainda que estivesse dentro de uma universidade, mas era uma rádio que os seus integrantes definiam como rádio livre. Era uma rádio livre por quê? Porque ela entendia que tem um artigo na nossa Constituição que diz que é livre o direito à comunicação e à expressão de qualquer brasileiro, independente de licença ou autorização. E existe um controle muito grande de radiodifusão no Brasil. Então tem categorias, rádio comercial, rádio comunitária, rádio educativa e tal. E a Rádio Livre é um movimento pela democratização dos meios de comunicação que entendia que um dos problemas centrais estruturais da sociedade brasileira é o monopólio dos grandes meios de comunicação, porque você não tem uma pluralidade de ideias, de vozes, de pensamento. Os meios de comunicação no Brasil estão concentrados nas mãos de poucas famílias que têm a licença de televisão, de jornal, de rádio, de revista, isso antes da internet, ou em paralelo ao surgimento da internet. Então, essa galera achava que a Rádio Muda não precisava de licença. A Constituição nos garantia e era um espaço de experimentação estética, liberdade de expressão, de construção de narrativas, de fazer uma outra rádio, mas muito além de fazer rádio. Era um espaço de formação política, de pessoas que acreditavam em democracia, em liberdade, em justiça, em distribuição de renda, em justiça social. Mas, exatamente porque ela não tinha uma outorga, ela era uma rádio legal, considerada ilegal. E quando eu voltei para Campinas de Bauru, eu conheci essa rádio. E num primeiro momento, eu nunca tinha na minha vida pensado em fazer rádio. Mas num primeiro momento, quando eu conheci, o que me chamou a atenção é que, tipo assim, você liga a rádio, qualquer rádio, a
até hoje, especialmente as comerciais. Tem um jeito que os caras fazem, falam e colocam sons e põem vinhetas e apresentam músicas que é muito característico da rádio, né? Então, como você não estuda isso e ouve apenas rádio, você acha que é assim que faz e que não tem outras formas. E quando eu cheguei na Rádio Muda, era um estúdio fedendo cigarro, maconha, sabe, todo pichado com os cartazes, assim, puta, cara, e que você fazia o que você queria. Ninguém que te dizia como que você tinha que fazer rádio. E você ia experimentando, e daí tinha gente que fazia, só colocava música, tinha gente que promovia debates, tinha gente que ficava falando poesia, tinha gente que misturava tudo. Eu me lembro que meu primeiro programa era de segunda-feira às 7 da manhã. Eu saía de casa com a mochilinha cheia de vinil, ia pra rádio, e esse espaço da Rádio Muda, na qual eu atuei durante mais, assim, de verdade, durante mais ou menos o mesmo período que eu trabalhei na prefeitura, uns 4 anos, foi minha grande formação política e, quiçá, estética. Minha grande paixão, assim, minha grande influência. Eu fiz vários programas com várias pessoas. Você fazia entrevista na Rádio Muda? Fiz entrevistas, não fiz entrevistas, preparava em casa, não preparava em casa, punha sua música, não punha sua música, falava um monte de coisa que eu achava... Fazia de tudo um pouco. Mas assim, experimentando linguagem, experimentando... E outra, eu tinha 21 anos. Eu tava experimentando ser adulto também. Sabemos bem. Sabemos bem. Então, experimentando os limites e as delícias e as dores de ser adulto. E daí eu tava trabalhando na prefeitura. Na época, meu salário era de R$2.700. Eu tava rico, né? Nossa. Era isso que eu ia falar. Nossa, é muito dinheiro. Na época eu tava rico, porque eu não tinha filho, eu alugava uma casa que custava R$350 meu aluguel. Então era ótimo, assim, sabe? Eu trabalhava num projeto incrível da prefeitura, de orçamento participativo. Tava o dia inteiro me relacionando com o movimento social, movimento de base, com gente que tava na luta mesmo. E tinha ainda a sorte de ter a Rádio Muda como um elemento muita gente boa, assim, inteligente, sacada passou pela Rádio Muda, pessoas que têm muito respeito, assim, das ciências sociais. Existe ainda? Então, a Rádio Muda enquanto ideia existirá sempre. Enquanto rádio não. Essa é uma história longa também, mas que não acho que a gente não precisa entrar aqui. E a partir desse ponto, eu já tinha convicção de que meu negócio era trabalhar com movimento social, com questões políticas. E na verdade eu abandonei também o urbanismo. E daí o que aconteceu? Esse meu atual sócio e grande amigo, o Júlio, ele começou a trabalhar com cinema. E minha mãe teve um cinema. Ele é formado em quê? Ele é cientista social. E minha mãe tinha um cinema. Eu cresci dentro de uma sala de cinema, um cineclube, na verdade. E foi o primeiro cineclube Barão, que era uma salinha muito pequenininha no centro da cidade, que depois ela conseguiu um patrocínio muito legal e fundou o Centro Cultural Vitória, que funcionou entre 1990 e 1995. Restaurou um casarão incrível do Ramos de Azevedo. Foda, um casarão lindo, assim, ó, que era um hotel, chamado Hotel Vitória. E teve um projeto de restauração animal, feito por um cara chamado João Bacelar. Assim. Tinha uma escadaria de entrada, assim, que era inteira em madeira machetada. Era a coisa mais linda do mundo. Tinha 2 salas de cinema, um casarão do final do século XIX, eu acho. Isso no centro aqui de Campinas. Na esquina da Regente Fejoca Campos Salles, do lado do fórum. Nossa. E eu tenho várias fotos da restauração desse casarão. Mas você falou que durou 5 anos? Durou 5 anos. Por falta de patrocínio, faliu. Entendi. Enfim, eu cresci numa sala de cinema. Então eu sempre tive essa referência do audiovisual muito forte. E daí esse meu camarada, o Júlio, ele começou a trabalhar com cinema no Rio de Janeiro, cinema ficção, tal, cinema comercial. E depois de um tempo ele desencanou e veio pra Campinas, fundou a Cisco, junto com a atual companheira dele, e falou, e aí, vamos trabalhar? Isso foi em 2004, 2005. Eu ainda dei uma embaçada, morei quase 2 anos fora do Brasil, fui pra Nova York, depois fui pra Barcelona, fiquei viajando, mochilando, assim, fazendo nada, vadiando. E daí quando eu voltei em 2006, comecei em 2007, desde então eu realmente trabalhei com documentário. Então no fundo eu não faço muita cenografia, não é cenografia minha área, eu sou documentarista, eu faço filmes documentários. Nossa, cara, que legal essa sua jornada toda que você contou pra gente, e acho que a gente percebe, né, como as coisas não são nem um pouco exatas, e a gente entra na faculdade com uma visão do que é o curso que a gente vai fazer, sai com outra, e às vezes você tá trabalhando com um negócio que você nunca pensou quando você tinha 18 anos, por exemplo, entendeu? E você foi contando, né, e essa questão sua desse desinteresse, assim, por essa arquitetura, sabe, escolher qual piso que vai ser, ou esse maior interesse pelo urbanismo, eu compartilho dessa mesma ideia, assim, obviamente que com os meus pensamentos, só que é uma coisa que eu não me vejo fazendo, eu hoje em dia falo isso, não me vejo trabalhando com interiores, assim, escolher
piso, e, tipo, e o urbanismo sempre me chamou mais atenção, desde o primeiro ano. Só que antes de eu entrar na faculdade, eu não tinha nem noção, não sabia o que era urbanismo direito. Então eu fui descobrir quando eu entrei na faculdade, quando eu entrei gostei muito, enfim. E aí hoje eu tô aí no processo de saber qual que vai ser a minha vida profissional. Só que é legal de escutar alguém mais velho contar sobre como foi a sua própria descoberta, né? E me parece até que essa sua descoberta foi, não vou falar ao acaso, que eu acho que nada é ao acaso, mas é que você foi abrindo uma porta que depois abriu outra. Que na verdade tudo na vida é assim, né? Só que não foi alguém não te deu um manual, sabe? Que falou assim, pra entrar nessa grande área da cenografia, entendi que você não é isso exatamente, mas acho que dá pra chamar de grande área a cenografia. Ou não sei, eu chamo de cinema. Cinema, então, tipo, não teve alguém que te falou, você vai trilhar esse caminho. Foi acontecendo, né? Os contatos, principalmente, eu acho que contato é tudo na vida. Mas é algo que, assim, é uma área que, pelo menos na nossa FAUPUCAMP, não é muito abordada, sabe? O cinema em si. A gente não tem nenhuma matéria sobre... Quer dizer, em Teoria da Arquitetura, que é uma matéria que aborda várias vertentes aí da arquitetura. O professor Pedro Paula foi nosso primeiro convidado do podcast, inclusive, perfeito. Ele traz uma aula que é cinema e arquitetura, mas, tipo... É uma aula. É raso, assim, porque é uma aula, tem outros conteúdos pra dar, enfim. Só que é algo que não é muito abordado na graduação e, tipo, é uma coisa super interessante que às vezes as pessoas super acham que, sabe, vai mandar bem nisso, que vai querer trabalhar com isso, só que por não saber, às vezes não experiencia e acaba indo pra uma arquitetura mais tradicional, né, que interiores é uma... Eu tenho uma visão sobre isso. Também. Pode falar. Aqui é pra isso. Eu tenho uma visão sobre isso. Olha, eu sou arquiteto. Sim. E essa minha primeira formação, embora eu não atue nesse sentido, ela foi muito sólida. No seguinte sentido, para você chegar na obra feita, no concreto armado, na pedra, na madeira, tinta, no piso e tal, você mobiliza uma série de ações e trabalhos que vão caminhando em paralelo com o objetivo final de ter aquela obra feita. Então, se você olhar estruturalmente para o pensamento do arquiteto, de como a gente é formado para pensar, é isso. A gente vai jogando bolinhas, administrando pequenas tarefas diferentes, de naturezas diferentes, naturezas administrativa, de compra de material, de orçamento financeiro, escolhas estéticas, tendências, e, né? Essa base primeira que eu tive dentro de uma universidade, ela é sólida no sentido de que ela se aplica para vários contextos. E o cinema é muito parecido, né? Você tem uma obra fílmica pronta, que você assiste numa sala de cinema ou na televisão ou no celular em qualquer lugar. É isso. Foram uma série de pequenos eventos que foram se dialogando, concatenando, né? E às vezes ao acaso, às vezes com a intenção, culminaram naquilo, né? Essa capacidade gerencial que a gente é formado de entender processos que chegam no fim é uma das coisas que eu acho mais fascinantes da arquitetura. Hoje, passados 25 anos da minha formatura, eu fico contente de ter tido essa formação como arquiteto. Mas você acha que hoje em dia, você sendo cineasta, né, trabalhando no cinema exclusivamente, você acha que é a única coisa que você herdou, assim, de arquitetura e urbanismo? Ou você ainda leva elementos? Não, eu levo vários elementos, sobretudo do urbanismo, mas levo vários elementos. A minha casa, quando eu construí, por exemplo, eu me diverti um monte, porque daí sim, eu pirei no piso, pirei na madeira, pirei nos rolês todo, porque era minha casa, é uma outra coisa. E eu mesmo fiz, entendeu? Mas o ponto que eu ia chegar, é que você deu um mote, que foi a minha história. O ponto que eu ia chegar é que é o seguinte, a gente está num país que tem uma distribuição de renda, uma das piores do mundo, se não a pior, né? Existe um desenho de renda no Brasil, que é uma pirâmide, onde aquela pontica de nada tem mais de 50% da riqueza e o resto vai se distribuindo. E por acaso, um país que está numa área tropical, com recursos naturais abundantes, ricos, uma mão de obra abundante, me diz uma coisa, por que a gente é pobre e desgraçado, né? Imagina se você, como arquiteto, no dia que vocês se formarem, alguém chega para você e fala assim, você vai compor uma equipe e a gente vai construir um país inteiro, né? Por que a gente tem o nosso país como ele é hoje? A minha formação em arquitetura é óbvio, claro para mim, não tenho a menor dúvida. É um projeto político que poucas pessoas têm, mas que são as mesmas que detêm os meios de produção, os meios de comunicação. Então, nesse projeto político de construção de um país desigual, né, digamos que vocês fossem maquiavélicos e maus e vis e estivessem em acordo com esse projeto político. Vocês iam fazer universidades que despertam o senso crítico, a criatividade,
a formação mais ampla, a sensibilidade, a empatia. Não, vocês não vão fazer universidades que estimulam isso nos seus alunos. Porque universidades que estimulam isso nos seus alunos constroem pessoas que não querem, não tomam de graça o mundo que vivem. E falam, porra, se eu sou arquiteto, eu tenho essa formação, o que eu vou fazer para uma favela, um bairro? Como é que eu vou conectar bairros? Como é que eu vou possibilitar com que as pessoas se locomovam em distâncias menores? Onde eu vou colocar os centros de produção de alimento para gastar pouco combustível? Como é que eu vou pensar as escolas públicas, né? Tipo, essa é a nossa formação. Você olha para um desenho de uma cidade e fala, não, cara, essa cidade poderia ser muito melhor se em todo o bairro tivesse uma Coab, para que as pessoas que fossem trabalhar naqueles lugares, na construção civil, no comércio, não tivessem que deslocar 1h30 do... Óbvio. Então, eu não estou dizendo isso da universidade de vocês. Sim, sim. Mas estou dizendo de um projeto político que formou as universidades brasileiras. Não. E a gente Entendeu? tem a sorte, assim, na PUC. Tipo, é uma faculdade particular, a gente paga uma mensalidade absurda, mas a gente tem professores que, é isso, arquiteto se forma pensando na cidade, pensando nas pessoas e a nossa relação no espaço, e esses nossos professores nos dão muito respaldo político, tenho certeza absoluta. Assim. Isso é incrível, e acredito em você, não tenho a menor dúvida. Mas o ponto é que o grande divisor de águas na classe social da qual nós 4 pertencemos é quanto de dinheiro que você vai ganhar. Sim. Esse é, talvez os pais de vocês ou os meus pais nunca não falem dessa forma com a gente, mas vocês devem ter 30, 40, 50 colegas que é isso. Os pais falam assim, irmão, muito legal o seu interesse aí por pobre, por favela, por canalização de córrego, tudo isso, mas e aí? Que dinheiro você vai ganhar, né? E daí você abre um escritório de arquitetura que vai fazer casas, obras no Alphaville, e daí você começa a ganhar uma grana, porque você foi bem informado, porque você sabe falar algumas línguas, porque você tem todos os privilégios que a gente tem. E daí você fala, nossa, que delícia ganhar uma grana. Que delícia mesmo, né? Você come bem, você veste bem, você sai bem, você bebe bem, você passeia bem, você vive bem, você se locomove bem. E daí você fala, pô, cara, que nada, velho, eu tô de boa aqui, eu vou ganhar uma grana. Então, grande parte das pessoas que trabalham com arquitetura, e a arquitetura pra mim é um símbolo, que eu sou arquiteto, eu tenho colegas que são dessa área. É isso. É como se a ideologia fosse datada. Até os 30 você pode sonhar, e depois dos 30, meu amigo, vai ganhar uma grana, faz a roda girar e tá tudo bem. Ou seja, as nossas universidades não são críticas, não formam pessoas com comprometimento para aquela formação daquela sociedade que eu gostaria de viver, mas enfim, não vivemos. Então a minha história, no fundo, eu tive essa sorte de que meu ambiente familiar, especialmente, e eu digo isso minha mãe, ela sempre falou, véi, vai trabalhar pra rico? Você vai ganhar o que com isso? Só dinheiro? É só dinheiro que você vai ganhar se você trabalhar pra rico? E o que mais? Ela sempre me chamou na chincha, ela sempre me chamou, falou, pô, escolhe alguma coisa que seja bom pra você e pro resto. Não precisa ser só bom pro resto. Pode ser bom pra você também. Você pode se sentir bem, satisfeito, feliz, completo e tal. Então, toda essa trajetória que eu contei pra vocês teve essa grande sorte de ter na minha vida uma referência que me colocou num lugar onde eu fico feliz de ter sido colocado. E daí tem uma cota de acaso, conforme você mesmo identificou, e tem uma cota também que é o livre-arbítrio, saca? Que você olha para aquela situação e faz escolhas. Então, no fundo, a vida que vocês vão ter daqui a alguns anos, eu acho que vai ser esse casamento sutil e às vezes imponderável entre o que a vida preparou para vocês, o que vocês escolhem frente a esse acaso e o que vocês têm enquanto meta espiritual, sei lá onde colocar isso, entendeu? Uma meta de integridade humana, sim, sei lá. É muito significativo ouvir tudo que você tá falando, que eu acho que eu tenho uma cabeça um pouco mais parecida também pra esse lado, acho que me identifico muito com a Lívia também, sobre futuro e tal. E pra mim, acho que dentro da faculdade de arquitetura é essa diferença, assim, o que eu vou fazer? Eu sei o que eu quero, o que eu gosto e o que eu almejo, e também esse lado do, e aí, você vai ganhar só dinheiro ou você vai ganhar outras coisas, assim? Pra mim, inclusive, a palavra sucesso, ela se moldou ao longo dos anos, assim. Pra mim, antes, quando eu era mais jovem, sucesso era você ser rico, famoso, enfim. E aí, a partir principalmente do momento que eu entrei na faculdade e vi o que eu queria fazer da vida, assim, sucesso pra mim foi eu ser feliz e estar fazendo o que eu quero e o que eu gosto com sentido. E foi por isso que eu entrei em arquitetura, inclusive. E eu acho que é muito isso, assim, do que você falou. Pra mim, é uma corda bamba entre o que eu quero fazer, o que eu almejo fazer, o que eu quero transformar, o que eu quero fazer com a minha profissão, como pessoa, como ser humano, e aquela parte do... E o dinheiro
dinheiro, né? Como que eu vou ser bem-sucedida, enfim. E aí, acho que pra mim estou à busca de como conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. Eu sei que com o que eu quero fazer, infelizmente, eu não vou ganhar rios de dinheiro e esse sucesso da fama, que também não tenho interesse, mas eu acho que é um balanceamento muito de sucesso pessoal e sucesso profissional. Assim. Olha, recentemente, então, eu tive contato com a prática meditativa. Tudo. E com uma orientação budista. Eu não sou budista, não tenho dogma religioso nenhum, mas eu tive contato com um pensamento budista, sobre o qual eu não me arrisco a falar nada, porque eu não sei nada. Mas eu ouvi algumas pessoas falando algumas coisas que eu gosto. Entre elas, uma dessas coisas que pra mim fazem muito sentido é o seguinte: eu sinto muitíssimo se vocês se decepcionarem com isso, mas nenhum de nós somos realmente importantes. A nossa existência na Terra não muda em nada a Terra. Nós somos herdeiros de uma insignificância profunda. Mesmo que vocês se tornem conhecidos um dia, mesmo que vocês façam alguma obra que seja significativa para a vida na Terra, vocês não são nada. Nós não somos nada. Quando a gente aceita isso em nosso coração, porque a sociedade toda diz o contrário, você é especial, que você merece, que se você trabalhar pra caralho e for, você vai merecer o conforto, o sucesso, que, né, você busca a fama, busca a riqueza, né? Porque você é especial, que você é gata, que você é inteligente, que você é capaz. Não, vocês não são. Vocês não são. Nós não somos. Nós não somos nada na Terra. A gente vai morrer, nossa carne vai produzir igual de todo mundo. Vocês vão viver, no máximo, 2 gerações que vão lembrar de vocês. Seus filhos, se vocês tiverem, seus netos, se vocês tiverem. Talvez seus bisnetos, se vocês tiverem. Mas depois disso, acabou. Sua existência foi encerrada. Bom, quando você aceita a sua insignificância, né? Você volta pra terra. Você fala, nossa, as aves, as florestas, os animais, os rios, as pedras, as outras pessoas, os entes, os seres, a espiritualidade, as casas, as ruas, as avenidas, somos todos iguais, né? Não somos mais ou menos importantes, né? Porra, então beleza, velho. Então, o que a gente faz pra tornar a vida melhor pra todo mundo, né? Tipo assim, eu não quero que sobre nada, eu não quero deixar herança. Não vale a pena. Eu não tenho tanta... Eu não sou tão especial que eu vou deixar alguma coisa que tenha algum significado para ninguém. Não. E daí várias culturas indígenas têm um pensamento que vai além disso, que vira e fala assim: você será virtuoso se você passar pela terra sem deixar nada. Nada. Se você conseguir passar pela terra sem deixar nada, você terá um êxito imenso na vida. Porque a humanidade, por onde passa, destrói. Polui, regaça, mata, enfeia. Gente, vocês estão ligadas ali, indo para o Shopping Dom Pedro, que tem um córrego chamado Ribeirão das Pedras? Vocês já viram no mapa o Ribeirão das Pedras? No mapa, só. Beleza. Existe um ribeirão chamado Ribeirão das Pedras. Tem 8 ou 9 quilômetros de extensão. Que nasce ali no Shopping Dom Pedro, vai descendo, passa por baixo da Dom Pedro, cruza umas fazendas aqui, não sei lá quais, vão dar aqui no Colégio Rio Branco, cruza Barão Geraldo inteiro, passa pelo Chile Center, passa pela Paneteria de Capri, entra um pouco na fazenda lá e depois vai dar no Anhanhumas. Pois é, quando o Shopping Dom Pedro fez aquela obra que impermeabilizou uma área monstra, né, aquela coisa que eu não consigo entender. Aquele pássaro gigante protetor de campo. Não, o que é feio, o que é bonito, eu nem tô nem aí, cara. Mas olha a área que os caras impermeabilizaram. Uma área de nascente, meu. Tem 3 nascentes ali. Tipo, um arquiteto, um urbanista falou, cara, você não pode meter asfalto nisso tudo. Falaram, né? Bom, enfim. Pois é, quando né? eles ganharam essa permissão para construir o shopping, eles foram obrigados a fazer uma compensação ambiental. Então, uma parte do córrego Rio das Pedras, que é justamente quando você tá na Dom Pedro, passa o posto de polícia ali logo depois do Tapetão, né? Se você estiver aqui no Tapetão, você faz a alça e entra na Dom Pedro, em direção ao Shopping Dom Pedro. Rodovia Dom Pedro em direção ao Shopping Dom Pedro. E daí você pega uma paralela assim que vai dar acesso ao shopping. Ali tem o rio. Os caras fizeram um parque linear ali nesse rio, que ganhou prêmio internacional. Eu moro em Campinas há 45 anos, eu nunca tinha visto. Eu fui semana passada lá. Meu, é lindo de morrer. Você não acredita que você tá em Campinas. Você não acredita que você tá ali. É tipo Ubatuba. Que? Meu, é inacreditável. Inacreditável, né? Você pega a direita ali, tem um posto, que você pega a direita, anda mais um pouquinho e tem entrada. Estaciona o carro e desce. Tem um caminho de 4 km, uma coisa assim. Público. Público.
climático. Gente, não sei. Esse lugar onde nós moramos era tão lindo quanto o resto do planeta, quanto Ubatuba, quanto a Mata Atlântica. O riozinho que tem 60 metros de 30 de cada lado, vai 70 metros de área de proteção, de manancial, não sei o que lá, é maravilhoso. Olha isso aqui que a gente vive. Que beleza que tem, que cuidado, que projeto, que o quê. Ou seja, quando a gente elimina essas ambições de fama, riqueza e vaidade e ego, e você deixa tudo isso pra lá, daí você olha pra todo o resto, não que eu me livrei disso também, é um processo contínuo, né? Mas você olha pra todo o resto e fala, beleza, vai, vamos falar sério então. O que a gente pode fazer com a formação que a gente teve, com as ideias que a gente tem, quem já está fazendo, porque eu não quero inventar roda. Como é que, em vez de criar um projeto muito louco, me siga, quem tem um projeto muito louco pra eu seguir, pra eu ajudar? Como é que eu posso? Estou à disposição. O que eu posso fazer pra ajudar? Né? Então, por exemplo, aqui em Campinas, tem uma galera que é até a professora de vocês, a Vanessa, que é desse projeto de revitalização de prédios no centro. Sim. Tem vários projetos de moradia popular. Inclusive, eu vou falar, né? O Fundo Haja tem no Isso. Instagram, né? Exato, Fundo Haja. Cara, é uma fundação incrível. Isso aí que é urbanismo pra mim. Arquitetura de qualidade que a gente tá fazendo pras outras pessoas, né? Não é pra gente. Exato. E daí a gente descobre, quando a gente começa a conhecer Fundo Haja, o MTST, que é um movimento que é criminalizado e prezado, mas quando você se aproxima, você vê que tem urbanista, arquiteto, tem uma galera foda trabalhando, pensando. A quantidade de imóveis vazios, prédios inteiros, no centro de Campinas, é absolutamente incompatível com a população de rua. Se fala, não faz o menor sentido uma cidade com 1,5 milhão de habitantes ter tantos imóveis vazios no centro e uma massa de gente morando nas ruas, né? Quando você começa a ver essas iniciativas, esses projetos, e que você pode sim viver economicamente disso, ter um salário digno, ter uma vida digna, não tem contradição entre você ter uma vida destinada a contribuir para uma sociedade melhor e você ter a sua satisfação pessoal, profissional e tal. Quando você começa a ver isso, existe muito. A gente que está num nicho, numa classe social, em que não chega pra gente, é blindado por conta desse projeto que eu falei pra vocês. É blindado. A gente não tem contato. Campinas é uma cidade que, historicamente, tem uma tradição de movimento de moradia, reconhecido no Brasil inteiro. Parque Osiel, Monte Cristo e é uma terceira gleba lá, que são ocupações urbanas. São projetos de urbanização que foi na marra, entendeu? Os caras entraram lá porque eles não tinham onde dormir, onde viver. E hoje está sendo urbanizado. Olha, experiências interessantes no campo da arquitetura e do urbanismo sociais não faltam em nenhum lugar. O que falta é a gente topar, abrir mão um pouco dos nossos privilégios e falar, não, cara, vamos lá. É para construir isso aqui ou não é? Vamos lá, deixa eu colocar de lado nossa vaidade, nosso ego, isso aqui. Não, vamos lá, cara, vamos construir. Pessoas estão precisando, bora. Tem um camarada da minha turma, por exemplo, de arquitetura do ano 2000 da Unesp, tem tudo quanto é tipo de gente, né, que faz. Mas, por exemplo, tem um camarada, Roberto Fontes, que tem esse projeto. Na verdade, ele é um dos caras que fundou um projeto que inspirou o Haja, que é em São Paulo, que eu esqueci o nome agora, mas é o que inspirou o Haja aqui em Campinas. Pô, ele trabalhou com urbanização de favela. Cara, urbanização de favela é um tema dificílimo. Sim. Porque, assim, é uma densidade populacional gigantesca. Só que aquelas pessoas... Então, assim, urbanizar aquilo com aquela quantidade de gente é muito difícil. Você precisa abrir, cavar, meter cano. É muito difícil. Então, a princípio, há um problema imediato que tem mais gente do que cabe. Só que aquelas pessoas têm família, têm amigos, têm uma vida social, têm um lugar onde elas frequentam. Tem uma sociabilidade ali. E mesmo que você vire e fale assim, te ofereço uma casa nova pra você sair daqui. Não necessariamente o cara sai, porque ele tem uma vida ali. E outra, ele vai pra uma casa que pode ser bonitinho, coisa e tal. Aonde? 3 horas do centro da cidade, um transporte público precário, né? Bom, então como é que você urbaniza um lugar que é densamente ocupado, em situação sanitária precária? Como é que você faz isso? Esse cara trabalhava com isso. Pensava soluções, tinha exemplos fora do Brasil, foi pra Manaus, morei em Manaus vários anos, tentando trabalhar lá. É isso. Trabalho tem, com dinheiro, com salário. Foda demais, né? Sim. O que não tem é... Gente, interesse. Gente querendo. Na verdade. Até tem, na verdade, eu acho. Acho que até tem. Mas eu vejo uma coisa assim, concordo, né? Que é algo que, fato, a gente pode muito bem atuar como arquiteto urbanista nessa área. Mas parece que, sei lá, tipo, a prática do urbanista aqui no Brasil é muito pouco vista, sabe? Tipo, reconhecida. Ou mesmo as pessoas... Na nossa FAO, tenho certeza, como a Viti falou, tipo, os nossos professores sempre trazem essa questão, assim.
Então, na nossa FAO, eu sei que a galera pelo menos escuta. Não sei se as pessoas todas lá acatam esses pensamentos, mas tem consciência, entendeu? Passou por isso. Só que talvez em outras faculdades de arquitetura e urbanismo nem não sai muito assim desse mundo de arquitetura residencial, entendeu? Não sei, tipo, como que é o ensino do urbanismo ou esse ensino mais político em outras faculdades. Acho que isso acaba sendo uma carência também. Entendi. Eu ia falar também sobre isso, que esse trabalho, mesmo, entre aspas, distanciado da sua formação, que não tá nunca distanciado, ainda é urbanismo pra mim, né? Esse fazer os seus documentários e que, inclusive, disseminam, né, toda a informação que a gente não tem muitas vezes, é muito importante e é uma coisa que, na verdade, na faculdade eu vejo pouco. Mesmo a gente tendo urbanismo e a gente tem um foco que, inclusive, me surpreendeu na PUC ter tanto foco em urbanismo. Eu também. Por exemplo, na disciplina da Vanessa mesmo e junto com o Cláudio Manetti, né, em planejamento urbano regional, a gente tem um contato maior com o que está acontecendo de urbanismo no Brasil agora. Pessoas como o Hidalgo e o Laboratório Cisco que fazem essa disseminação, que eu já comentei, mas pra mim ainda é pouco, porque é isso, tá muito distante, eu acho, da gente. Tipo, o Roberto Fontes, que você falou, foi morar em Manaus, foi fazer coisas longe daqui, onde é o nosso polo, que a gente fica no Sudeste muito. O Manetti, inclusive, spoilers, a gente chamou ele pra outro episódio do podcast, né? E ele falou muito sobre isso, que assim, a gente aqui em Campinas, aqui no Sudeste, principalmente, a arquitetura é voltada pra residência rica, e a gente trabalha muito também pra ganhar pouco, inclusive, mas é sempre nesse nicho. Mas quando a gente começa a sair, a gente tem uma amplitude muito maior do que a gente pode fazer com a nossa formação, né? Que, inclusive, volta pros documentários, né? Tá, então eu vou tirar esse peso, assim, né, um pouco, pra gente mudar um pouco de lado. Ó, o meu trabalho é muito legal, principalmente porque isso não tava claro desde o princípio, quando eu era bem mocinho, mas foi se tornando, e hoje é muito claro. Eu gosto muito de viajar. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida. É viajar, é conhecer outros lugares, conhecer outras formas de estar no mundo, na vida. E aí é pessoal mesmo, não tem nada de militante nem político. Eu gosto porque eu gosto mesmo, porque eu acho prazeroso, eu acho agradável, eu acho gostoso. Então o meu trabalho, ele tem, digamos assim, mais, na verdade, mas ele tem duas possibilidades maiores, assim, de você trabalhar, né? Uma delas é do ponto de vista de uma expressão mais artística mesmo. Artística no sentido de uma expressão visual, audiovisual, de anseios teus enquanto criador, ser humano e tal. Que a arte é sempre política, na minha opinião, Sim. mas ela não precisa ser necessariamente com uma temática política. Sim. Né? Então tem esse espaço de relação com o mundo, né? Quando você produz imagens e sons e organiza essas imagens e sons em narrativas ou em não narrativas, mas você organiza uma experiência audiovisual para alguém, é também uma maneira de interpretar o mundo, de como você vê esse mundo, de como você sente esse mundo. Então tem um viés que é artístico, vamos dizer assim, né? Mas também tem um outro viés que, no nosso caso do Laboratório Cisco, tem uma pegada mais militante mesmo. Então, por exemplo, eu fiz uma série antes da pandemia, que é uma série que eu gosto muito, assim, fiquei muito feliz de ter feito. Chama Da Nascente à Foz. Que eu fui da Nascente à Foz, eu comecei com o Rio São Francisco, que é um clássico, né, da literatura brasileira, né, da ocupação do território. Daí eu fiz o Rio Paraná, que é a principal calha da terceira maior bacia hidrográfica do planeta, que é a Bacia do Paraná. Daí eu fiz o Rio Paraguai, que ele deságua no Paraná e que é o principal formador do Pantanal. E aí você cai numa história que a gente não conhece, de ocupação do território da América do Sul, que esse rio era usado há milênios por povos americanos antes da invasão, que escoavam produtos, se locomoviam, enfim. A América do Sul, ela tem uma calha central, né? Que é justamente no Pantanal. Em termos geográficos, se você olhar para a geografia, assim, né? Tem a Cordilheira dos Andes, a Serra do Mar, e daí a bacia do Amazonas, o Rio Amazonas, que é a maior do mundo, mas no meio, assim, a partir do Mato Grosso até Buenos Aires, tem uma grande calha, que é a bacia do Rio Paraná-Paraguai. Então, fiz esses dois rios também. Daí fiz o Rio Tapajós, que é um dos afluentes do Amazonas. Fiz um rio chamado Parnaíba, que ele é a divisa do estado de Piauí com Maranhão, e que tem a maior foz pluvial do mundo, que a hora que ele vai chegando perto do mar, ele se espraia, se abre, assim, em centenas de cursos d'água. E é a maior foz pluvial do mundo. Fiz o Rio Tietê e fiz o Rio Doce. Esse trabalho, ele foi muito prazeroso ter feito.
muito prazeroso, assim. Porque, primeiro que eu vivi em lugares incrivelmente lindos, mas eu também vivi em lugares incrivelmente tensos, com conflitos de terra violentíssimos, com problemas ambientais, mercúrio nas águas e todo o resto. Mas como que foi? Tipo, alguém te convidou pra você fazer esse trabalho? Não. Ou foi da sua cabeça? Você Não, foi sozinho? Foi com uma equipe? Não, é assim, ó, na minha área, como é que funciona? Então, o que eu tava dizendo, né, que o meu trabalho, ele se divide a grosso modo, a grosso modo, porque eu não sei se meus colegas de trabalho pensam a mesma coisa, talvez não, mas estou dizendo um pouco como é pra mim. Sim. Mas a grosso modo são essas duas coisas, assim, um trabalho onde você imprime uma visão mais pessoal, mais autoral. Então, por exemplo, a minha sócia, Coraci, fez um filme agora muito bonito, chamado Limiar, que ela acompanhou a transição de gênero do filho mais velho dela, do Noah. Então é um filme que é sobre questões LGBTQIA+, de transição de gênero, isso e aquilo, mas é dela do ponto de vista de mãe, de mulher. Então esse território, esse espaço existe. E o segundo é um pouco isso que eu falei, de você ter temas mais engajados e tal. Então como é que funciona? Eu vou dar o exemplo que você perguntou. Funcionou assim. Eu passei uma temporada na França, curta, de um ano, voltei na Grande Seca de 2014, aqui do Sudeste. E daí li que a nascente do Rio São Francisco tinha secado. Na minha cabeça, na época, 2014, 8 anos atrás, na minha cabeça, secou a nascente, secou o rio, né? Eu não tinha essa ideia muito clara de que o rio tem vários afluentes, né? Em que ele vai se alimentando de várias águas. Na verdade, era muita estupidez da minha parte. Eu não tinha uma ideia clara de que, para além do rio, você está falando de bacias hidrográficas, né? Onde a água daquela região toda escorre. E daí escrevi um projeto, pensei, né? Puta, o Rio São Francisco secou, cara, que loucura, não sei o que lá. E daí tive essa ideia, falei, pô, como seria navegar, né, da nascente à foz de um rio? O que eu veria, né? E fiquei muito entusiasmado com essa ideia. Daí escrevi um projeto, no nosso caso do audiovisual, tinha, nos tempos em que nós tínhamos políticas públicas decentes, e diga-se de passagem, tínhamos governos decentes, sim, na época em que o PT governou esse país, em que tínhamos uma sociedade querendo se transformar, com todas as contradições e erros que cometemos, mas não era essa putaria aí atrás do ouro, essa pirataria, essa insanidade que a gente está vivendo, né? Essa falta de decoro. Enfim, quando tínhamos o governo de fato, existia um fundo, que ainda existe, apesar de estar fraquinho, velhinho e já sem fôlego. Mas do Fundo Setorial do Audiovisual, que é um fundo nacional que tem recursos provenientes de impostos que incidem sobre telecomunicações móveis e TVs fechadas, o que me parece justíssimo, né? Porque o Brasil inteiro paga Netflix, isso e aquilo, HBO, qualquer coisa lá, por que não pode ter um postinho lá para fomentar a produção nacional, né, de cinema? Então tem. E daí você aplica seu projeto para esse fundo. E daí tem várias linhas de financiamento, várias possibilidades de você conseguir essa grana. Então eu fiz uma parceria com um canal, que foi o canal Futura, que disse, se você produzir essa série, eu topo exibir essa série. E compro a primeira exibição dela. Enfim, é um mecanismo de financiamento super sofisticado, super complexo e super legal. Então eu escrevi esse projeto, mandei. Isso demora uns 2 anos. Entre você ter uma ideia, desenvolver essa ideia, fazer uma pesquisa, entender quanto custa, você fazer aquilo de fato, que a gente chama de desenvolver um projeto. E nisso você estava trabalhando aqui já, né? Ah, já. Em outros projetos. O tempo inteiro. A gente faz aqui dezenas de projetos simultâneos. Dezenas. Quase enlouquecedor, na verdade. Mas, enfim. E daí você faz o projeto. E daí eu consegui uma grana. Que como é uma grana pública, não preciso ter medo de dizer quanto foi, né? Mas foi 600 mil para fazer. Então, mas é baixíssimo o orçamento para a área de cinema. Baixíssimo. O orçamento original era tipo 1 milhão. Nossa. É que eu fui cortando, enfim. E daí foi interessante, porque eu tinha uma ideia meio romântica sobre rios. Né? Porque era uma ideia de, ocupação do território, o que nós veremos as costas para os rios. Se os rios pudessem falar o que eles diriam, né? Que histórias eles já viram, quantas paixões, né? Quantas guerras eles presenciaram. Era um pouco essa pegada, assim, se os rios pudessem falar o que eles diriam. Daí eu levei esse projeto pro Instituto Socioambiental, o ISA, que é uma galera sangue no zóio, né? Uma galera comprometida até o pescoço com a questão indígena, a questão ambiental e tal. E eu precisava de apoio logístico pro projeto, porque eu ia em lugares muito ermos, muito distantes, não sabia direito como chegar, se era avião, se era barco, se era carro, que tipo de lugar onde eu ia dormir, onde eu ia comer. Tem toda uma logística nessa, né? E daí eu queria pedir uma ajuda para eles para essa logística. E daí um dos coordenadores lá, o Bruno Vaz, me ouviu, ele foi de uma elegância, assim, enorme. Ele falou, cara, me interessa o Instituto Socioambiental, a gente topa ajudar vocês, legal, mas deixa eu falar, mais legal do que o que aconteceu com os rios é o que vai acontecer com os rios. Porque estamos numa batalha campal.
E eu me caiu uma ficha na hora que ele falou. Eu falei, nossa, cara, que ingenuidade a minha, né? Que romantismo pouco engajado meu, né? Na hora que ele falou, eu falei, nossa, entendi, tá entendido. E daí eu fui descobrir coisas. E daí as viagens, demorou 1 ano e meio pra fazer essa série. As viagens, elas foram muito interessantes, porque, bom, é muitas camadas e camadas de acho que problemas. por muitos motivos que foi interessante, né? Mas, por exemplo, uma das coisas que foi foda. Veja bem, eu aprendi na escola, e provavelmente vocês também devem ter aprendido, de que a nossa matriz energética do país, a hidrelétrica, é uma matriz limpa. E quando comparada com a energia nuclear, energia atômica, ou comparada com a queima de carbono, petróleo, de madeira, de carvão, ela é mais limpa mesmo. Porque se rola um Chernobyl, temos um problema de 40, 50, 60 anos, enfim. E a queima de combustíveis fósseis são altamente poluentes. Mas essa ideia de que a energia hidrelétrica é uma energia limpa é uma ideia totalmente equivocada. Porque você não coloca na conta, você coloca na conta a poluição residual, mas você não coloca na conta a quantidade de área que você ocupa, de floresta que você derruba, de animais e fauna e flora que mudam os seus ciclos e morrem eventualmente, de povos que são deslocados, e você não coloca na conta uma coisa que para mim foi muito louca, de que sistemicamente, já que a nossa formação nos dá essa visão sistêmica, os rios, para além de milhares de funções, uma delas é alimentar os mares com carbono, com vida, com alimento. As folhas, os bichos, o barro, tudo aquilo que os rios vêm trazendo no seu trajeto, quando chegam no mar, eles são o início de uma cadeia alimentar ultra complexa, que vai de plâncton a urso polar, entendeu? E quando você represa um rio para fazer uma hidrelétrica, todo aquele resíduo orgânico sedimenta. Da mesma maneira que você coloca açúcar num copo e mexe, deixa paradinho, uma hora o açúcar baixa. Então você começa a produzir rios cristalinos, porque eles são embarreirados. E aquele resíduo desce. E daí não chega mais no mar o que era para chegar, de alimento. E daí começa a morrer o urso polar de fome. E você fala, caralho, como é que esse bicho tá morrendo, meu? E daí você vai voltando na cadeia e você vai vendo que os plânctons, os crustáceos, sei lá, eu não manjo nada disso, né? Mas aquela cadeia alimentar foi interrompida na sua nascente. Ou seja, é muito complexo o tema. É muito complexo. E assim, não é uma energia limpa. Existem dezenas de movimentos no Brasil inteiro contrários às barragens. Esse é um aspecto que eu identifiquei nessa série. É uma série de conflitos. Virou uma série de conflito socioambiental. Sim. Sem poesia. Só guerra, dor e sofrimento. Os professores passaram esse semestre da Nascente Afoso Tapajós. Porque eu tava lá. na minha vez, né, de fazer essa disciplina. E foi extremamente enriquecedor, porque realmente é isso que você falou, a gente não pensa em nada disso, né? A gente não vê que tudo tá estragando. E daí você cai num ponto que é de meu máximo interesse atualmente. E que queria saber o que a arquitetura tem e o urbanismo tem pensado sobre isso, porque pra mim é central. Que poderíamos colocar, de uma maneira simplista, que soluções ecológicas e sustentáveis para o planeta. Esse ecológico e sustentável, não que seja mentira. Eu acho que temos mesmo que buscar soluções ecológicas e sustentáveis para o planeta. Mas esses dois termos são termos natura, hip chic, sabe? Absolutamente. Do tipo assim, vamos viver uma vida eco, saca? Dos últimos tempos. Isso. E que não muda. E que não muda o problema, talvez, principal. Estrutural, né? Que é o consumo absurdo que a gente faz dos nossos recursos. A gente vai resolvendo individualmente esse problema que tá na base. Como se reciclar lixo fosse suficiente. Não que não seja importante, não me entendam mal. Sim. É absolutamente necessário a gente fomentar indústrias de reciclagem em todo o Brasil. É muito importante. Mas como se reciclar lixo e usar o creme de rosto das algas plantadas em tanques da empresa XYZ fosse de fato superar o problema. E não vai. Porque a lógica que sustenta, que é a lógica da meritocracia, do individualismo, de quanto somos especiais e tal, é que a gente consome sem parar. Se você abrir os nossos guarda-roupas, e eu me incluo nessa, a gente tem quantidade absurda de bens. Absurda. Nossas casas, por que a gente acha... Gente, alguém me explica. Por que a gente acha que impermeabilizar a quantidade de ruas que a gente impermeabilizou é inteligente? Olha a manutenção que dá isso, cara. O custo de piche, de asfalto. Essa água vai pra onde, gente?
Saca? Daí você cata... Você já ouviu falar de um negócio chamado antropoceno? Não. Acho que na escola já, mas eu não lembro. Tá, antropoceno é um... Eu não manjo muito também. Tô falando tudo meio de orelhada. Porque o arquiteto também é um pouco tudólogo, né? Tudólogo. A gente sabe um pouquinho de cada coisa. Exato. E soma com um documentarista que é super tudólogo. Então, eu sei um pouquinho de cada coisa. Mas assim, se pensar em era geológica no planeta Terra, eu não sei os nomes, não vou nem arriscar. Tudo bem. As eras geológicas. Antropoceno é o nome que se dá para a era geológica em que as ações humanas interferem sistemicamente no planeta. Aquecimento global, lixo, Morte. extinção de espécies, devastação de áreas gigantescas de floresta e tal. Esse é o antropoceno. E daí, a gente cata experiências, recolhe, estuda experiências de povos não judaicos cristãos, não eurocêntricos, especialmente povos indígenas, mas não só no Brasil. Tem povos no norte da Europa, tem povos na Austrália, tem povos no Canadá, tem povos na África, tem povos na Europa, em geral povos originários, que tem uma outra relação com o conceito de estar vivo, entendeu? Que é ideológico. Ideológico, sim, não é ideológico na palavra, na verdade, que faz parte do conjunto de crenças e modos de você ver o mundo que estão muito sólidos. Um exemplo tolo disso. Essa ideia de que a gente dorme em quarto separado, na Idade Média não existia. Não existia a ideia de quarto. As pessoas iam para um grande salão, né? Claro, não plebeus e aristocratas, né? Os reis, os condes num lugar, os pobres em outro, e assim tem sido. Mas essa ideia de quarto individualizado existia. Talvez para a rainha e para o rei. Mas as pessoas dormiam num grande salão. Isso era tão natural quanto é hoje cada um ter seu quarto. Isso é um exemplo para a gente entender que a maneira com que a gente concebe ver o mundo, ele é muito datado. Bom, então esses povos, eles têm outras relações. Gente, eu não estou falando de espiritualidade, de religiosidade, não. Estou falando de cotidiano. Por exemplo, eu fiz um trabalho há muitos anos atrás com um povo chamado Axaninca, que é um povo indígena no Acre, que tem 70% da população que vive no Peru e 30% que vive no Brasil. E eles passaram por todos os processos de regaço social. Eles já perderam suas terras, já perderam suas florestas, já foram para grandes centros urbanos, os homens já se alcoolizaram, as mulheres já se prostituíram, eles já se misturaram com tudo quanto é gente, eles quase perderam sua língua. Depois desse regaço todo chamado eurocentrismo e colonização e, em última instância, capitalismo, eles foram se reconstruindo. Aí voltaram para a terra, recuperaram a língua e reconstruíram aquela identidade cultural, aquele modo de ser. E eles têm um negócio, eu não vou saber ao certo precisamente, mas é algo assim. Eles podem ter 10 coisas, cada um, pessoais. 10. É tipo como se chegasse para vocês e falasse, é isso, vocês podem ter 10 coisas, escolham aí. Ai, minha calcinha, 1. Ai, minha faca, 2. Escolhe 10. Saca? E eles estão muito bem, obrigado. Felizes, saudáveis, bonitos, alimentados. Eu tô dando esses exemplos pra gente entender que existem muitas formas de você compreender o mundo e de se estar nesse mundo, né? Bom, então é isso. A gente vive um cataclisma ambiental, né? Resultante do capitalismo, de uma lógica de consumo sem fim, que é uma lógica absolutamente primitiva de satisfação do desejo. E aí voltamos àquela ideia original da meditação e tudo o resto. É isso que todos nós conhecemos. Uns acham que é mais, outros acham que é menos. Uns acham que consumir algas criadas em cativeiro vai salvar o planeta e outros acham que não. Uma dúvida até pessoal minha, não sei se outras pessoas também se interessam, que é uma área também da arquitetura sustentável. É o que eu ia chegar. E pra mim, a arquitetura e o urbanismo são pivôs centrais no outro mundo que a gente precisa construir. Sim, né? A começar com nossas cidades, com esse hiperadensamento populacional, com essa impermeabilização massiva que a gente fez, com essa ideia de que rios são um depósito de esgoto e de lixo, né? De que agrotóxico, enfim. Mas eu acho que o papel da arquitetura e do urbanismo nesse mundo que ainda gosto de acreditar que a gente vai conseguir construir é central. É central. A gente precisa sair da universidade, tipo, você não é eco ou é ambientalista. A gente já passou dessa fase. Essa fase é a década de 60, 70. O Partido Verde foi criado. A gente passou dessa fase, sacou? Tipo, a questão é a seguinte, você vai fazer quais escolhas nas obras que você vai tocar? E vai fazer que tipo de obras também, né? Tipo, a gente vai meter o louco em cheia de ar-condicionado? Ou a gente vai desenvolver a sério uma tecnologia de resfriamento que não dependa de energia, que dependa de posicionamento, de vãos, de insolação, de sombreamento, de material? O nosso compromisso dentro da ciência em que a gente tem estudado e vai atuar é central. Assim, é urgente reflorestar. Urgente, é uma questão de sobrevivência dos nossos
filhos e netos, sacou? Reflorestar não é uma questão de Haribo, tá ligado? De que eu curto planta e curto árvore. Não, meu. É pra acabar a água do planeta. Talvez não seja agora, daqui a uma década ou duas, mas vai acabar a água do planeta, água doce. É nosso papel profissional, como arquitetos urbanistas, que de alguma maneira somos, pensar em... Então, tipo, quando o Lulão vai lá e vai se candidatar a presidente e vai votar nele com certeza absoluta, tem que chegar pro cara e falar assim, brother, como é que a gente vai reflorestar tudo? Hein, Lulão? Agora que a gente te elegeu, que vai dar certo e estamos junto, sacou? Como é que a gente vai reflorestar tudo? Sim. É uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, inclusive, de não se abster das discussões e da política. Tipo, falando com os professores, né, a gente tem muito isso deles falarem, vocês estão vendo as notícias, vocês estão vendo o que vocês estão fazendo, o que tá tendo no mundo, e não é só ver, né, é a gente começar a conversar e começar a discutir e entrar nesses lugares, até mesmo pra poder cobrar os nossos políticos que a gente for eleger. Eu sou mais radical do que isso, na minha humilde opinião. Se eu fosse coordenador de curso de arquitetura e urbanismo da PUC, por exemplo, eu acho que não tem como nenhum de nós, nenhum de vocês se formar em 5 anos. Eu acho que cada um tem que, no meio da faculdade, falar assim, beleza, então tá bom. Então você vai ficar 1 ano em campo. Escolhe. Quer ir pro Acre, quer ir pra Tocantins, quer ir pro Mato Grosso. Legal. Então no Mato Grosso tem isso, no Tocantins tem isso, no Acre tem isso, no não sei o que lá. Então vai ficar 1 ano trampando, levantando casa com a mão, tá ligado? Mexendo no chão, reflorestando, plantando, trabalhando lá, né, com urbanismo na ponta. Puta, não curti. Massa, legal, vamos escolher outra área, sabe? Tipo, o Fidel Castro, em 1950, falava, velho, você é médico? Lindo. Metade do tempo você vai atuar com medicina, metade você vai ser gari, porque eu tô precisando de gente para limpar o chão e não tem. Então não há demérito nenhum em você usar o corpo que você existe, o teu templo sagrado, e mexer com as mãos, entendeu? Vamos reflorestar. Meu, é mó trampo reflorestar. É uma ciência complexa de reflorestamento. De que planta plantar primeiro, quanto plantar outra, quais variedades, que distâncias, que animais que vão vir atraídos por tal negócio, quanto tempo você precisa fazer manutenção, quando que você... Isso só vai saber se você for lá e fizer, entendeu? Tipo, plantação de alimento. Nossa, a gente não forma profissionais, a gente forma teóricos, né? Pessoas que têm uma ideia daquilo que quer fazer, mas vai descobrir o que vai fazer na prática. Quando descobre? Quando ele não abre um escritório no Cambuí. Ai, meu Deus. E pronto. Nada contra quem tem um escritório no Cambuí, mas aqui tá o mundo é muito maior do que Cambuí, né? Mas eu acho que a gente, né, voltando à arquitetura e urbanismo, aquela coisa toda, a gente aprende muito, a gente, na verdade, vivencia isso, né, que as cidades, elas são um reflexo das gerações e das escolhas e decisões das gerações passadas e até hoje, né? E eu acho que a gente, cara, pelo menos todo mundo tem a capacidade de entender onde está, entendeu? Sabe se o negócio flui bem ou não, tipo, a cidade flui bem ou não. Seja trânsito, seja, sei lá, acessibilidade, se andar numa calçada. Todo mundo tem essa percepção, né? Capacidade de percepção. Só que a gente, né, com estudo e tudo mais, a gente tem um pouco a mais, que seria assim, tá, como é que a gente melhora tudo isso aqui, né? O que a gente faz com isso agora? E, cara, eu acho lindo, eu acho, tipo, real, é uma das coisas que eu mais me agarro, na verdade, na nossa área. Só que é aquela coisa de, tipo, como é que eu faço isso de fato, entendeu? E sai só da teoria. Prática, né? Exato. E acho que é o que você tá, pelo menos, pincelando pra gente, que é tipo, cara, experiencia alguma coisa. Vai e faz, experimenta. né? Eu acho que você precisa conversar com o coordenador de curso, tem que conversar com o professor, você tem que levantar essa demanda, colocar essa necessidade. Professor, não tem como a gente ter uma disciplina prática? Professor, não tem como a gente ter uma disciplina em que a gente vá conhecer uma experiência bem sucedida de urbanização de margem de rio? Inclusive, esse episódio vai ao ar depois do episódio do Manete, né? E a gente conversou com ele sobre a PUC vai implementar fóruns agora. Começar, não sei se esse ano, mas está começando toda essa conversa dentro da coordenadoria para passar para os alunos, que inclusive o episódio dele foi um pouco sobre isso, pra gente poder realmente levar essas discussões, levar as nossas demandas para eles. E muito importante esse espaço, né? Eu queria lembrar disso, porque em discussão a gente tem que se colocar, não tem, tipo, tem que partir da gente também, né? Olha, eu morei na França, né, conforme eu coloquei, morei em Paris, numa situação absolutamente confortável, porque a minha companheira ganhava uma bolsa de doutorado, que era suficiente para eu, ela e nosso filho mais novo, mais velho viver, e eu não precisava trabalhar, né? Então, uma situação muito confortável. E daí, eles comemoram muito lá o 1º de maio, que é o Dia Internacional do Trabalho. Tem uma puta manifestação, não sei. Então, eu fui lá na manifestação, me juntei à manifestação, cantei a Marseillaise, todo o rolê e tal. Daí a gente foi tomar uma depois, né? E daí, eu entrei numa de subdesenvolvido, né?
porra, né, que legal vocês aqui, né, esse movimento social tão intenso, tão forte, né, a gente lá naquela situação. E daí ele falou, cara, você acha que os nossos empresários são mais bonzinhos que empresários de vocês? Você acha que essa suposta civilização francesa é mais eco? Não. É que os nossos movimentos sociais, os nossos espaços de participação popular estão ocupados pela população, né? E daí eu fui entender isso de uma maneira mais ampla, é que assim, muitos de nós, não estou falando que são vocês porque eu não conheço vocês, mas muitos de nós não atuam ativamente em espaços que vão além do seu trabalho, né? Então vocês são estudantes universitários, vocês podem até se engajar com o movimento estudantil, não sei se engajam, pode até se engajar com projetos de programas de extensão, com pesquisa, acho massa pra caramba, mas para além disso, tem associação de bairro, de moradores, diversos movimentos sociais, conselhos, cultura, conselho de... Deve ter, inclusive, conselho de arquitetura e urbanismo, não tenho certeza, mas existe uma chance imensa. Existe toda uma estrutura social que ela não é ocupada na sua intensidade máxima. Porque nós, sociedade civil, hoje a gente está muito cansado, hoje a gente está sem tempo, enfim, por exemplo, anteontem, não fui nem eu que vi, foi o meu sócio que viu um convite da ENDEC, que é o sistema de trânsito aqui de Campinas, que ia apresentar para a população de Barão Geraldo uma mudança no plano viário de Barão Geraldo. Era um convite da ENDEC para os moradores do distrito para conhecerem a proposta e poderem criticar e tal. E eu fui. E assim, não estava lotado, mas também não estava vazio, que significa que tem gente preocupada com isso. Cara, foi legal. Eu nem sou um entusiasta do Dario Saad, nem nada, não querendo falar de nada, mas foi legal, entendeu? O cara da ENDEC foi lá, apresentou uma mudança no sistema viário da área central, pareceu ok. Mas eu acho que nem é divulgado muito essas coisas, né? Mas eu acho que não é divulgado apenas porque não é intencionalmente mal divulgado. Não. É uma cultura toda, sabe? Uhum. Mas é que tá, é o meu distrito, eu vivo aqui, eu ando de carro aqui, entendeu? Não, então, mas eu também sou de Barão, eu nem vi isso, entendeu? É. Tipo, é uma coisa que, sei lá, cara, passa um aviãozinho falando do circo que tem no Tombeiro. Mas também, de certa forma, porque você não está conectada com isso também, assim como eu, né? Nós não temos nas nossas prioridades do dia, quando a gente acorda de manhã, toma aquele café, escreve um caderninho, ou no WhatsApp, ou no celular, ou no computador, coisas a fazer, e enumera, eu faço isso pelo menos todo dia, né? Então, A listinha do eu dia. preciso fazer. Exato. A gente não tem isso na conta, né? Associação de moradores do bairro. Lógico, mas eu acho que ao longo de Barão podiam, sei lá, na Praça do Coco, que é um ponto central aqui de Barão, todo mundo de Barão conhece, colocar um cartaz, sabe? Tipo, um cartaz mesmo que vai ter. Ou nesses grandes relógios que tem, tipo, tem aqui na frente do Tilly Center, sabe? Que é um relógio, aí passa nas propagandas. Mas cola lá na ENDEC e fala assim, galera, quando vocês forem fazer uma próxima reunião, me chamem que eu pego os cartazes aí pra nós. Então. Mas isso eu quero dizer, entendeu? Sim, a gente pode atuar mais. Mas eu acho que, assim, não é intencional. Os caras da ENDEC não pensam em não divulgar tanto pra não ir tanta gente. Óbvio que não. Mas é o que você falou, é cultural, assim, já não é algo que parece que a nossa sociedade valoriza muito, sabe? Essas associações, essas reuniões de ouvir população, entendeu? Mas, de novo, é tudo projeto, né? A gente tem que ter um pouco, eu acho, essa consciência, é tudo projeto. Assim como a gente não existe esse incentivo pra faculdades que fazem a gente pensar, assim como arquitetura e urbanismo, não tem um incentivo pra gente pensar no nosso dia a dia, né? Sim. E entender também que é uma relação antiga da arquitetura e do urbanismo, que muda muito de cultura para cultura, de país para país, mas é um papo que super nos diz respeito. Sim. Olha, eu tô dizendo nos diz respeito, eu nem sou mais arquiteto. Sempre será. Sim. Mas uma coisa que sempre nos diz respeito é essa relação entre o público e o privado. Nossa, que é um debate muito importante dentro da arquitetura e do urbanismo, pra gente entender, né, esse sentimento de empoderamento da cidade, de você chegar pra um vizinho e falar, brother, você tá colocando seu carro na calçada. Pô, meu irmão, mas você nem usa a calçada. Eu falei, não, mas, cara, tem gente que usa, é nossa calçada. É minha, é sua, é do cadeirante, é da mulher com carrinho de bebê. Nossa, não tem um carro na calçada. Não, é que nem aquele machismo estrutural que diz que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Nossa, perfeito. Mas é uma coisa parecida. Não é seu problema, não. É sim, a cidade é nosso problema. Toda ela. E eu acho que é uma coisa que a Viti falou, né? A população em geral, assim, não é colocada pra pensar sobre isso. Tava lembrando, eu estagiei num escritório de urbanismo, assim, urbanismo puro. E a gente tava fazendo um trabalho numa cidade que, cara, a gente um dia foi fazer visita técnica em várias casas lá, diferentes setores da cidade, não sei o quê. E tinha uma casa que a gente entrou
na casa dessa família. Era perto de um rio que foi canalizado por conta de uma obra viária. E aí, isso fez com que a vazão, enfim, alguma coisa ali aconteceu, né? Essa mudança da natureza plena, assim, que tava com mais pressão aquela água. Então, tipo assim, tava fazendo... Era um barranco a parte de trás da casa, tava desmoronando, entendeu? A parte de trás, por conta dessa obra. Tipo, é uma coisa ligada à outra. Você vai mexer num ponto, cara, saiba que algo vai mudar. Então, tipo, tem que estudar o todo. E a população, tipo, a mulher fala, por causa da obra ali. Mas, tipo assim, parece que não entendia o cenário todo. Não é que não entendia, mas é aquela coisa, cara, isso tá errado, entendeu? Não deveria ser. É o que eu vejo muito, tipo, sei lá, enchentes na cidade, que a gente acha já que é normal. Pô, naturaliza. Essa época do ano, nesse lugar, não dá pra ir lá porque é enchente. Não deve ser, entendeu? Se é enchente, não era pra ser assim. algo tá errado, não ou deveria se é enchente, não, era porque ali tem que encher mesmo. Não, eu então digo, ninguém também, pode morar ali. Não deveria, lógico, porque rio tem área diversa e tudo mais, mas a questão que a gente, ser humano, acha que pode usar todo e qualquer lugar do planeta. E, tipo, não deveria ser. Né? A gente é especial, exatamente. Acho que é isso, tipo, é essa Porque coisa a da gente gente e a não ser natureza colocado. estamos desassociados. Não somos nós a natureza, somos nós e a natureza. Mas, cara, eu queria voltar uma coisa, retomar bastante até. Pois não. Então, retomando aí um pouco, até demais, assim, que a gente conversou bastante depois. Mas sobre a série, né, que você fez, da Nascente à Foz. Porque, assim, você já era entendido de equipamento, de coisas que você deveria... Você saiu da arquitetura e urbanismo. Aí você foi contando suas experiências nesse mundo do cinema, tipo, até já começando com a sua mãe, né? Questão antes pessoal mesmo. Mas você fez muitos cursos, tipo, como é que você sabia sobre os equipamentos, usar, o que fazer, entendeu? Tipo, como que foi essa transição mesmo, de forma mais técnica, sabe? Tá, de forma mais técnica. Eu acho que a porta de entrada de várias pessoas pro cinema, pessoas que não tiveram uma formação específica, porque eu acho que alguns cursos de graduação, tanto aqui na Unicamp, na Mediologia, quanto na Unesp, que chama Rádio e TV, na Unicamp também tem multimeios e tal. No cinema tem a ECA, na USP tem a ECA e tal. Eu acho que esses cursos, eles te dão uma formação... voltada pra isso mesmo. E é técnica, é mais técnica. Então tem vantagens imensas em você ter uma graduação na qual você aprende sobre questões técnicas. Eu acho super legal. Mas é engraçado, porque o Laboratório Cisco, a minha produtora, somos em 3 sócios. A minha sócia, Coraci, fez dança, o Júlio fez ciências sociais e eu fiz arquitetura e urbanismo. E o que isso nos trouxe de positivo? Uma vez que havia claramente uma deficiência de formação na área de cinema. Uma visão de mundo outra, né? Porque o cinema também, muito a grosso modo, se distingue entre ficção e documentário. Tem outras vertentes disso, como jornalismo, e mesmo no documentário e na ficção tem vários tipos de documentários e vários tipos de ficção. Mas a ficção tem processos de realização muito diferentes do documentário. A ficção, por exemplo, se a gente fosse gravar essa conversa aqui em termos ficcionais, põe câmera pra cá, ilumina pra cá, põe câmera pra lá, ilumina pra lá, demora, grava a mesma fala mais de uma vez pra ter o plano e ter o contraplano, e daí ela tá fazendo não sei o que, tá dispersa, grava, ela dispersa, ela tá com pressa porque não sei o que lá. Enfim, a narrativa da ficção, ela é muito própria da ficção. E o modo de fazer é muito próprio da ficção. Envolve, inclusive, uma equipe muito maior. Tem foco, distância focal. O documentário, absolutamente não é mais simples, mas ele tem uma outra lógica de ser feita. Então eu posso, aqui, com uma câmera, acompanhar toda essa conversa do começo ao fim e ter o registro feito. Legal, para ser usado no filme. Então isso muda muito. Então a vantagem de você fazer uma faculdade de cinema é que você, teoricamente, aprende técnicas, métodos, na história quem fez certo, quem fez errado, o que deu certo, o que deu errado. E eu acho que a vantagem de você não ter uma formação específica é que de alguma forma a tua cabeça também está conectada com outras coisas que quando colam na narrativa audiovisual podem produzir resultados potentes, poéticos, fortes, interessantes. Como eu não tive a formação em cinema, eu entrei no cinema mais ou menos como todo mundo entra, que é na área de produção. O cinema, documentário, ele tem várias áreas de atuação, mas eu poderia arriscar que a gente tem uma produção mais executiva, voltada para formas de financiamento, de gestão financeira, de uma lógica, inclusive, de onde exibir, distribuição, tem uma produção, que é onde vai, para quem que liga, como é que tem autorização, vai como, come onde, come o quê, que roupa precisa carregar bateria, tripé, então, uma produção mais ampla, uma produção concreta, a direção, que em geral é
é quem define o que vai ser feito, como vai ser feito. A área da fotografia, que é quem filma, como que filma. A área de som, né, que grava com uma qualidade o som. Isso na produção. E daí você tem montagem, finalização de cor, finalização de som, animação, trilha sonora. Então é uma prática que envolve muitas áreas. O mais simples de você começar a trabalhar no cinema é com produção, porque não exige uma formação específica, exige, claro, mas não é exatamente técnica no sentido de que você tem que saber o que é íris, o que é velocidade de câmera, o que é lente 50mm, enfim, né? Você não precisa saber que microfone, se é direcional, se não é, né? Então na hora de produção é como a maior parte das pessoas começa, que foi por onde eu comecei também. Carrega cabo, dobra, organiza equipamento, prepara lanche, vai antes na locação para ver onde é que é, isso que vocês fizeram aqui antes de virem para cá conversar comigo, é um pouco parte desse trabalho. Claro, tem muitas técnicas, muitos métodos, mas é uma coisa que mais pessoas podem fazer, ou pessoas têm uma formação específica. E vocês foram aprendendo assim na prática? A Coraci, por exemplo, ela sempre, desde o início, fazia fotografia, operava uma câmera. Então, foi na prática total, quais são os elementos que compõem uma câmera, tecnicamente, luz, batimento, enfim, lentes, estabilidade e tal. O Júlio, por outro lado, assumiu uma coisa de técnica de som também, de tipos de microfone, cabo, sem fio, lapela, e eu fiquei mais na produção mesmo, durante muito tempo. E daí o que acontece? Todos nós tínhamos, digamos assim, o que a gente chama de ambições autorais, tínhamos ideias que queríamos transformá-las em filmes. Então a gente foi revezando esses trabalhos. Ora é uma ideia do Júlio da Coraci, ora uma ideia do Hidalgo, ora uma ideia do Júlio, ora uma ideia da Coraci, ora uma ideia do Júlio e do Hidalgo. E a gente ia revezando essas tarefas. E daí, geralmente, quem é o dono da ideia é o diretor, que é a pessoa que acompanha o processo do começo ao fim. Então eu fiquei muitos anos trabalhando como produtor, produzi filme do Júlio, da Coraci, do Renato Tapajós, que eu contei no começo, de outros colegas, não sei o que e tal. E chegou um momento em que eu tinha minhas próprias ideias e consegui dinheiro para realizar elas. E daí eu fui migrando de uma área de produção para uma área de direção, que também é uma área muito técnica. Não é só de sentar e falar, pô, legal. Da Nascente a Foz, por exemplo, a gente tinha um orçamentão, né? Porque, tipo, como é que você vai a campo? Vamos pensar, né? Eu vou na Foz, da nascente do Rio Tapajós. Pô, como é que a gente chega lá para começar? Tem um avião. Massa. Quanto custa? Custa 8 pau, puta. Então não. A cidade mais próxima é Taberaba. Legal. Quantos quilômetros? 1.800. Caralho. E como é que a gente vai abastecer o carro no meio do caminho? Não vai. Então tem que levar uns galões com gasolina no... Quanto custa o aluguel do carro? Vale a pena de carro ou vale a pena de avião? Não. Mas em geral você vai com uma equipe mínima de 4 pessoas. Que é um diretor, um produtor, um técnico de som e um fotógrafo. Inclusive é o que cabe num carro, pra facilitar e ficar mais barato. Enfim, então começamos na Nascente a Foz com essa pegada de 4 profissionais indo a campo. O processo todo tem muito mais profissionais. Tem editor, finalizador, é só a gravação. Só que a grana que era assim, quando chegou mesmo, depois de contratos, isso e aquilo, ficou assim. E daí a gente não tinha grana pra fazer tudo com 4 pessoas. Não tinha. Pra pagar as pessoas de maneira... Imagina, o cara vai ficar fora de casa 3 semanas, longe da família dele, trabalhando. 3 semanas, o cara precisa pagar o mês dele com aquela grana, né? As contas vão virando e tal. Então não tinha. Daí eu sou o diretor desse projeto. Daí eu tomei uma decisão que foi muito difícil, mas que também é meio comum, na verdade, pra nós que somos pobres, né? Falar, bom, então beleza. O que eu preciso de essencial? É de um fotógrafo que eu goste, confie, que tem um olhar bonito, legal, e é o que as pessoas vão ver. Então, eu vou ter um fotógrafo. Todo o resto eu que fiz. Eu fiz a direção, a produção, o som e dirigi os carros, literalmente. Eram viagens de 2 a 3 semanas, eu e um cara. Não foi só eu e um cara, fui eu e um cara, eu e uma mina, eu e um outro cara, eu e um outro cara. A gente viajou em dupla, sempre. Eu fui em todas. Mas sempre trocando com alguém. E sempre era um fotógrafo, e eu fazia todo o resto. Eu chegava das viagens, cara, emocionalmente, completamente abalado pelo que tinha visto, mas fisicamente destruído, porque eu tinha que acumular muitas funções. Sabe o que é fazer uma entrevista ouvindo o que o cara tá falando num fone e tá preocupado se a qualidade técnica do som tá bom, ao mesmo tempo que eu tô conectado no cara e... Uma conversa. Nossa. É difícil. É bem difícil. É bem difícil. A gente já fica um pouquinho confusa, né? Confusa. Com o mínimo do mínimo. Enfim, e daí então, no laboratório de Cisco, nós fomos adquirindo... Mas então foi na prática esse Foi, na prática total. Na prática. São 18 anos. 18 anos de prática. Muitos erros. Aprendizados. Muitos acertos também. Muitos acertos.
Mas foi fazendo, foi curtindo fazer. E no fundo, Isso eu e o importa, Júlio Coraci, a gente tem uma coisa que, claro, depois de 18 anos, nem sempre é assim. E se vai ficando mais velho, eu tive 2 filhos, eles têm 2 filhos. Mas o que acontece é que, na verdade, fazer é legal, saca? Viajar é legal, decidir é legal, ter um personagem Você tá louco é realizado legal. com isso tudo. Eu tô. Se eu puder morrer viajando desse jeito, filmando, eu vou curtir. Então acho que é isso que importa no fim, né? Sim. No fundo, sempre é isso que É um pra mim, sucesso. do meu ponto de vista pessoal, talvez seja o que importe, mas na verdade eu tenho uma missão um pouco maior. Eu gostaria, porque assim, claramente, meninas, filmes não mudam o mundo. Bom, não tenho a menor ambição de que meus filmes não vão. Filmes são filmes. Você vai lá, você assiste, você pode ser contaminado, ficar contente, ficar motivado com aquilo, mas o que muda o mundo é a luta cotidiana, a prática, engajada, comprometida. Mas, se humildemente meus filmes, minhas séries, meu trabalho conseguir tocar pouco as pessoas, talvez como tem acontecido com vocês, quando eu apresentei lá na aula, acho que eu tô bem feliz, assim, tô satisfeito, não preciso muito mais do que isso. Preciso pagar minhas contas também. Afinal, temos contas, né? Cara, acho que foi uma conversa muito boa. Chegamos ao fim? Chegamos. Boa. Acho que foi bom saber um pouco toda essa sua trajetória, que é bem mais intensa, na verdade, do que eu tava pensando. E traz um olhar muito amplo, né? Eu acho que muita gente na faculdade tem um pouco de estar perdida, assim, ou muita gente não saber se é isso que ela quer. Mas é mega natural, gente. Não. Mas é bom ouvir que, tipo, dá certo, sabe? Você vai vivendo e vai encontrando o seu caminho, né? Exato. Mas é bom ficar ligeiro. Com certeza. Porque tem gente que não dá certo. Não. Tem gente que chega numa idade que você fala, pô, não rolou, né, meu? Caralho. Queria ter feito isso, não fiz. Queria ter feito aquilo, não fiz. E o tempo vai passando, vocês vão sentindo isso. Seu corpo vai sentindo, a cabeça vai sentindo. Você tá ligado? O Cristo? O Cristo, o Jesus Cristo. Vocês já se perguntaram por que a história dele é conhecida? A história conhecida dele é dos 30 aos 33 anos de idade? Porque foi quando ele começou a fazer as coisas. Não. A biografia de Cristo diz que ele fazia os milagres desde criança. Por que então? Porque a maioridade judaica é aos 30. Assim como a maioridade ocidental é aos 18, a maioridade judaica é aos 30. Então os caras acham que você demora 30 anos pra merecer ser ouvido numa roda de conversa. Que até os 30 você tem que calar a boca e ouvir, entendeu? E pronto, acabou. Você concorda ou você não concorda? Não sei. O que eu acho, pela minha experiência, é que primeiro, a gente não tá pronto, sabe mesmo o que fazer com 17, 18, 19 anos, sabe? E eu acho que nem com 20, nem com 21, nem com 22. Eu mesmo comecei a trabalhar com um documentário, eu tinha 28. Eu fiquei um tempão, trabalhei no MST, trabalhei na prefeitura, daí fiquei 2 anos viajando, trabalhei com garçom, trabalhei com jardineiro, que eu adoro trabalhar com jardim. Tipo, é muito difícil mesmo a gente ter uma clareza muito grande cedo. A não ser para uns pequenos privilegiados que eu adoro e morro de inveja. Daquelas pessoas que já sabem desde criança o que vão ser, né? Mas como a maior parte de nós não sabemos, a gente vai aprendendo. Se eu fosse presidente, assim, se eu fosse incumbido de pensar um sistema educativo de um país, a gente não faz sentido o cara entrar com 22, 23 anos pro mercado de trabalho, meu. Puta, cara, que qualidade é essa de trabalho que a gente vai produzir? É uma pressa, né? A gente vive tanto hoje em dia, né? Pessoa de 75, 78, 80 anos tá produtiva ainda. Mas eu acho que essa conversa também foi boa pra, tipo assim... sabe? Coragem de pegar e abrir uma porta e, sei lá, se ela não der bom, ok, fecha e abre Pra outra. mim, eu acho que uma coisa que ficou muito marcada que você falou foi, no primeiro mês de faculdade eu sabia que eu não seria arquiteta, tipo, eu não ia trabalhar com isso. E aí, na minha cabeça de que tem que acertar, de que tem que isso, do vestibular, do cursinho, de tudo mais, foi assim, tá, então por que você, tipo, não saiu e foi fazer outra coisa, sabe? Eu pensei isso também quando você falou. Não faz total diferença na sua trajetória esses 5 anos de faculdade. Não faz 6, porque eu bombei 1. Por pura preguiça. Você não trancou por preguiça? Você tava tipo assim, comecei e vambora. Minhas prioridades não eram a faculdade. Entendi. Entendeu? Eu tava morando sozinho, tinha uma casa só minha, nunca tinha tido. Tava curtindo um monte. Cara, 18 anos, você é gato com 18 anos, né? Você tá disposto a tudo foi legal, foi bonito, tive amigos profundos e queridos. Eu pensei, nossa, voltar pra casa da minha mãe, cara, pra esse vestibular, nossa. Esse vestibular, que horror. Eu falei, não, cara, vamos acabar essa graduação aí e beleza.
beleza. Uhum. Tô nem aí, na verdade. Na época eu pensava, né? Eu falava, tô nem aí. Esse é o Tô nem conselho, aí. então. É a dica de hoje. Não tô nem aí. Acho que não é esse o conselho, mas... Não. Tô brincando. Qual é o conselho, Não, então? é que veja bem, é que também tem uma outra pegadinha que eu acho muito injusto com as pessoas, que é encontre sua verdadeira... Chamado. o chamado, Nossa. a paixão. Sua vocação. Encontre a sua vocação. Seu dom. Está em você. E daí você não encontra, você vai ficando frustrado. Saca? Vai ficando frustrado. E eu acho que as pessoas não têm necessariamente uma grande paixão. As pessoas não têm necessariamente uma vocação. Tem gente que tem. Eu não tenho, por exemplo. Eu acho que eu poderia fazer com tanto entusiasmo quanto eu faço documentário e outras coisas. Numa boa. Por exemplo, eu sempre quis ser médico. Sério? Sério. Nossa, eu nunca quis. Eu Nunca gosto de passou pela minha cabeça. Eu gosto de ser meter a médica. mão no No corpo humano. Não, na ferida, no machucado, na Tá cura, doido? na erva, sabe? Eu curto. Sim. Poderia ser feliz fazendo isso, eu Você é acho. multi-interesses, multifacetas. Então, mas no fundo... Acho que no geral todo mundo é um pouco assim, né? Eu não sei. Eu acho que a gente eu não precisa- digo que as pessoas são e nem que não são. Eu acho que, tipo... Uma dúvida. Não é uma dúvida. Pra mim, as pessoas só são. Tipo, tem pessoas que são e outras que não. Sabe? Exato. Tipo, eu vejo, Ah, eu sim. acho que tem algumas pessoas, amigo meu, assim, que eu vejo, cara, é isso, sabe? Essa pessoa realmente não nasceu pra isso, mas acho que tal elemento ocupa um espaço muito grande na vida dessa pessoa, talvez o principal. Mas Sim. tem outras que eu vejo claramente também, que são multi, entendeu? É. E, tipo, Aqui a gente... acho que tem uma regra, Uhum. sinceramente, acho que não Ah, tem. não, acho que Sim. quando fala de pessoa nunca tem regra. É, não, acho a que só é, gente- entendeu? Só é. Mas é bom pensar isso na sua vida, vocês que estão com a idade de vocês fazendo o que vocês estão fazendo. É bom pensar isso, porque esse chamado pode ser que não aconteça. Sim. E daí você pode amarrar uma frustração imensa. E ela não vai te fazer bem. Sim. Você não vai ficar de boa com isso, Sim. saca? Então, no fundo, eu acho duas coisas. Eu acho que é bom você encontrar coisas que te deem prazer, claramente. Então, no meu caso, por exemplo, é viajar. Eu gosto muito. Assim, gosto de me afastar do meu filho, da minha filha, da minha companheira, dos meus amigos. Eu gosto de ficar sozinho. Fica sozinho no mundo. Adoro ficar sozinho. Fico longos períodos sozinho quando posso. Dou super bem comigo mesmo. Que Eu ótimo. curto viajar. Curto ver, observar, curto ir num bar à noite, sem conhecer ninguém, pedir uma breja e tomar ali só observando aquele lugar, vendo o que acontece. Na verdade, de maneira geral, pessoas me interessam muito. Isso por um lado. Então, você procurar coisas que te satisfaçam. Por outro lado, o objetivo da vida não é ser feliz, entendeu? É outra pegadinha. Não é a busca... Isso você não vê em todas as culturas, esse conceito da perseguição da felicidade. Eu diria o seguinte, inclusive. Estamos num estágio da humanidade que o melhor que você faz é reconstruir o mundo, entendeu? É uma obrigação. É tipo quando... É que vocês não têm filhos, né? É tipo quando a gente distribui tarefa em casa e fala assim, ó, eu tenho um filho de 12. Fala, Chico, a tua tarefa hoje é catar cocô do cachorro e levar ela pra passear. E, meu, ai, pai, cara, faz. Ponto. Porque é isso que você tem que fazer. Porque ela precisa passear, porque você quis ter um cachorro, porque o cachorro faz cocô. Então, eu diria o seguinte, que a gente também tem que se mobilizar nesse momento da nossa história por um senso de responsabilidade. A nossa... Meio hippie é isso, né? Mas, enfim... A nossa casa tá desmoronando, galera. Tá ligado? O planeta tá precisando que a gente ocupe ele de outra forma. Não é uma questão de escolha. Ninguém tem escolha, né? Você vai escolher não fazer cocô no banheiro? Ah, não, hoje eu vou fazer no quarto, de boa. É isso que a gente faz, entendeu? A gente caga na água que a gente bebe. Quem que vai pensar em onde depositar se não é no rio? E se for no rio, como limpar? Que tratamento químico, bioquímico, né? Somos nós. Eu acho que ser feliz não é a busca principal. Talvez ser útil seja mais importante nesse momento do que ser feliz. E já que a gente tá acabando, vou fazer, e vocês vão escolher, vocês vão editar esse podcast. Uhum. Mas eu vou dizer pra quem quiser ouvir, porque é isso falar. aí. Pode É momento política. É isso. A Né? gente sempre fala, dá o seu pode recado falar. final. Sim. Não é nem um recado final, mas assim, a gente tá em junho, último dia de junho, as eleições vão ser em outubro, e acho que pra muita gente tá tudo bem, porque apesar de estar vivendo coisas escandalosas, absurdas, não tem a sua vida cotidiana afetada, mas não nos esqueçamos, nós todos aqui nessa sala pertencemos à mesma classe social, e nós somos a minoria, e é uma minoria que não é 10% apenas, é minoria, ligado? A gente está nos 3% da sociedade brasileira, os 97% estão em situação, com fome, desespero. Então, cara, a parada é o seguinte, não me venha com churumela, do meu ponto de vista, respeitosamente, mas, cara, não me venha com Ciro, não me venha com... Véi, vamos tirar esse escroto doido do poder agora.
agora e a melhor bala que a gente tem é o Lula. Não assino cheque em branco pra ninguém, nem pro PT, nem pro Lula. Mas, cara, projeto político pra esse país. A gente tem que ter um projeto. E a pessoa hoje que é capaz de, eu não digo eliminar, porque isso vai ser um sonho, mas de tirar esses monstros. Eles operam numa lógica de monstro. O presidente da Caixa Econômica foi afastado por assédio sexual das funcionárias dele, tá ligado? Tipo, a gente já vive num momento muito louco. Não tem. Eu não tenho espaço interno. E é fazer campanha, gente. Pra acabar com esse negócio do primeiro turno, pra não ter nem chance de, Nossa, por favor. de rolar Sem dúvidas. Veja bem, Cara. vamos prorrogar, protelar. Então, se esse podcast for ao ar antes de outubro, Vai. se Vai vocês logo antes de escolherem outubro. manter... Vai logo antes, real. E se vocês escolherem de manter essa minha fala, A gente vai eu diria o manter. seguinte, galera. Necessário. Pelo amor de Deus, agora é a hora de ter um voto Decente. inteligente, Ser humano. inteligente, útil e assertivo. Agora é a hora de votar no Lula. É isso. Lula E outra, 2022. E outra, eleger uma bancada progressista, porque a gente não pode que eles tenham maioria no Congresso. Não dá. Então é escolher o teu candidato preferido do setor do campo progressista, o que inclui o PDT, tá ligado? Do PCdoB, do PDT, do PSOL, do PT, mas gente que tá comprometida, né, galera? Vamos eleger mulher, vamos eleger negro, vamos eleger gay, Por favor. vamos eleger Travesti. indígena, vamos eleger outras pessoas pra governar esse país, porque não rola mais, entendeu? Então você aí, estudante da PUC que me ouve, você pode a partir desse momento passar a me odiar e achar que tudo que eu falei tá errado, mas meu ponto de vista é exatamente esse, a Lula 2022 e fora bolsonarismo. Por favor, Lula Fora. 2022 e fora Bolsonaro. A gente não fala pelo grupo PET, a gente fala por nós. Individualmente, obviamente. Mas Como eu é falei fora logo Bolsonaro. no começo. Fiquem à vontade. Isso aqui nem um pouco é a opinião do grupo PET, É. né? É Que é individual. outra mentira, O quê? essa de que política, trabalho e afeto não se misturam. outra. Mistura sim, é tudo junto. Uhum. Me É venha tudo com junto. blá blá blá. Acho que esses últimos anos mostraram muito Mostrou isso. bastante, Exato. né? Os É. caras acharam que... Escancararam na minha Ah, cara não, isso. brigar por política, cara, deixou de ser já. Então é isso. É Mas... isso. Agora Acho pra que- finalizar, né? mas foi necessário, acho que esse Agora recado sim. é um momento muito importante mesmo. A gente, pelo menos, é o nosso papel, né? É o nosso Fazer papel. isso, pelo menos, disseminar. E como urbanista, a gente falou muito sobre isso no último episódio, a gente tem que pensar a cidade é se colocar. Eu acho. Não dá pra deixar de lado nunca. E, cara, pra encerrar mesmo, a gente tem um quadro final que a gente faz sempre, que é Já Viu Essa Referência, que é onde a gente pergunta pra você alguma dica de filme, livro, enfim, qualquer coisa que você queira dar. Eu acho que você tem bastante, né? Tem. É. E aí Tem. pode falar. Pode falar. Tá, eu diria que o livro do momento, pra mim, é Benzer um Cotô, da Eliane Brum. A Eliane tem, nossa, ela tem um jeito envolvente de escrever e um conteúdo incrível. Eu diria que esse livro é altamente recomendado pra quem quer mudar o mundo. Boa. Além dele, tem uma coleção curta de livros, muito curtinhos, que em geral são feitos a partir de palestras do Ailton Krenak, como Adiar o Fim do Mundo, Como Não Ser Útil. Tem uma série de pequenos livrinhos do Krenak. E tem uma série de pequenos livrinhos dessa mesma natureza também, que não são necessariamente livros, mas são, às vezes, trechos de livros ou pedaços de falas e tal. Uma outra referência importante é um livrinho da Chimamanda Ngozi Adichie, chamado Para Educar Crianças Feministas. Eu diria, a gente não tocou nesses assuntos, que não é muito meu lugar de fala, mas assim como o capitalismo, eu acho que o que estrutura o capitalismo é o que a gente chama de machismo estrutural e racismo estrutural. São temas sobre os quais eu não vou discorrer aqui agora, porque eu acho que não faz sentido. A gente vive bem. né? Não é exatamente o meu campo de trabalho, mas eu acho importante deixar registrado que a gente tenha, claro, o papel nefasto e prejudicial. Bom, na verdade é a engrenagem do capitalismo mesmo. Enfim, eu vou indicar uns podcasts aí, Por favor. que eu acho massa. Então, pra começar, tem 2 podcasts da Rádio Novelo, que chama Praia dos Ossos e um outro que chama Crime e Castigo. Crime, castigo. Crime e Castigo. Crime e Castigo aponta um pouco a ideia de justiça, o que está relacionado à ideia de justiça, né? E da ideia de encarceramento em massa e de justiça reparatória, assim. Olha, esses 2 podcasts da Rádio Novelo são muito bons. Praia dos Ossos e Crime e Castigo. Depois tem um outro podcast, que eu esqueci o nome do autor, mas chamado República das Milícias, que é um
estudo desse cara sobre as milícias, principalmente no Rio de Janeiro, mas que é assim um raio-x muito interessante sobre... Bom, tem tudo a ver com o Bolsonaro, né? Dessa origem, assim. Pois tem também, esqueci o nome desse podcast, Retrato Narrado, é sobre o Bolsonaro. E é muito bom também pra entender melhor. E finalmente, eu recomendo Top Total, é o Mano a Mano. Ai, nossa, não, Que é o foda podcast pra do Mano caralho, Brown. real. E que ele subverte uma lógica muito interessante, porque ele claramente não é um cara com a mesma formação que nós, claramente ele tem lacunas educacionais formais, muito bom. mas o cara tem a potência de um jovem, que não é mais jovem, né? Tem 50 mas ele tem a potência de um cara negro da periferia, que tem uma outra trajetória. É um podcast incrível. É incrível mesmo. Incrível. Nossa, eu sempre escuto podcast fazendo trabalho, assim, e virei, né, na última entrega aí de projeto final, entrega final de projeto, e aí eu fiquei escutando lá vários, que é do Emicida, do Drauzio Varela, teve agora. Cara... Você viu a da filósofa negra também? Não. A Djamila Ribeiro. Esse foi o que eu mais gostei. Eu já escutei, acho que ela em outro, mas não... Da Djamila Ribeiro e Mano Brown. Nossa, é muito legal. A da Dilma é muito louca também. Quero escutar também. Nossa, mas é foda pra caralho esse podcast, realmente. Daí de documentários, de filmes, né? Se você tiver. Se não tiver, não precisa. Se não é você obrigado quiser fazer o merchan, como a gente te encontra nas redes sociais. É verdade, pô. Como a gente acessa seus filmes. De filmes, eu tenho visto muita série nesses tempos. Uhum. Eu acesso o MUBI. Eu também tenho o Netflix em casa, mas eu acesso mais o MUBI mesmo. Eu acho que a gente tem vários clássicos brasileiros pra assistir. Mas você quer passar como é que a gente encontra seus filmes e tudo mais? No nosso caso, nós chamamos, o nosso nome é Laboratório Cisco, a nossa página é laboratoriocisco.org. Lá tem tudo que a gente produziu até hoje, super atualizado. Tem o lançamento de um filme novo nosso. Dia 1 de julho. Na Casa do Lago. Né? Na Casa do Lago, apareçam. Chama Gemino Pétalas no Asfalto. Vai ser na Casa do Lago? Vai ser na Casa do Lago. Me passa depois certinho, daí eu passo pra você. Entra no Instagram. Depois eu entro. Vai ser o lançamento amanhã. A nossa página é laboratoriocisco.org e você tem acesso, se quiser conhecer o nosso trabalho, toda a nossa produção, que ela é basicamente de documentários, de longa, média e curta-metragem, séries para TV, a gente tem bastante. Temos trabalhos com vários parceiros, que não são com direção nossa, quem quiser conhecer. Nossa produtora também é uma produtora meio produtora escola, né? A gente tem essa pegada de estar sempre recebendo gente da mediologia, trabalhar aqui em estágio, todas as pessoas que estão aqui hoje vieram da mediologia, então a gente tem um pouco essa vocação. A gente escolheu não estar em São Paulo, e daí a gente escolheu estar no lugar de quem faz cinema no interior do estado de São Paulo. E tem um coletivo de documentaristas e cineastas no interior do estado de São Paulo, que fez um coletivo chamado ICINE, Cinema do Interior, onde a gente discute, inclusive, políticas públicas para financiamento de nossos trabalhos aqui. Tem na prefeitura, ligado ao Conselho de Cultura, o Câmara Setorial do Audiovisual, que é um espaço interessante para os realizadores aqui de Campinas. Trabalhar e atuar aqui em Campinas foi um projeto nosso, uma escolha nossa, de descentralização da produção cultural e intelectual do nosso país. Está muito concentrado no eixo Rio-São Paulo. Sim. Então, estar aqui também é uma escolha, de certa forma não, totalmente política, né? Sim. De estar aqui. E muito importante também. Sim. Fazemos um cinema do interior do estado de São Paulo. Mas é isso, pessoas. É isso. Tem muitas dicas aí pra todo mundo aproveitar, né, esse momento. Enfim, queria agradecer primeiramente ao Hidalgo por todas essas falas, de compartilhar com a gente todas as suas questões. Acho que foi muito bom. Eu digo pra mim, acho que pras meninas também. Com certeza. Sim. E espero que pra você que tem escutado a gente até agora. Agradecer também as meninas, vítimas, de terem participado dessa conversa. É isso, gente. Muito obrigada a todos que escutaram. E espero que gostem de verdade. E até o próximo podcast.